imenso a gente estar aqui, com a nossa ilustre convidada Juju Vitória, né? Potência. Tem muita história aqui pra gente. Desde já, convido você a ficar aqui com a gente no nosso Instagram, tá certo? E acompanhar também no nosso canal. Essa gravação também vai estar lá pra você. Se você quiser ver toda a história, rever, até compartilhar, curtir, vai lá no nosso canal e compartilha lá com a gente, né? A gente tá aqui, a gente vai aprender um pouquinho, conhecer quem é Juliette, quem é Juju, quem é essa pessoa, quem é a mãe Juju, quem é a influenciadora, quem é a empresária, quem é a empreendedora. Verdade. É sempre, a gente no primeiro contato que a gente teve quer dizer, que eu tive, né, com você, a gente viu entre você, eu, modéstia à parte, vi alguma distância. Mas quando tive esse contato, eu vi que você é uma pessoa igual a mim, igual a Jailson, é uma pessoa normal, né? É lógico. Não é uma pessoa de outro planeta, é uma pessoa muito normal, muito do bem. Obrigada. Essa foi a minha impressão quando eu te vi. Quando o Mário falou da possibilidade da gente ter você aqui, eu disse, então vamos embora, vamos correr, vamos tentar conseguir. De antemão a gente lutou um pouquinho, porque a sua agenda é um pouquinho mais complicada, a gente também tem as broncas para resolver, mas graças a Deus conseguiu que hoje, assim, tudo é tempo de Deus, né? Ele nos proporcionou que hoje estivéssemos aqui ao vivo para essa galera massa aí compartilhar e participar com a gente. Assim como o Mário falava, seja muito bem-vinda ao Mega Virada, tá? E assim, quem é essa mulher empreendedora, guerreira, mãe, estudante, ufa, tantas coisas, né? E tem mais ainda. Usa fitness. Não é? Quem é Juliette, Juju, Vitória? Para que a galera que está acompanhando agora conheça um pouquinho, quem ainda não conhece, conheça um pouquinho da sua história, quem é de fato essa grande mulher. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês e dizer que o prazer não é de vocês, é meu e é inenarrável ser chamada, convidada por um podcast aqui, pioneiro na nossa cidade. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que valorizar o que começa daqui, da nossa raiz. Então, vocês são pioneiros, então, o prazer não é de vocês, é meu, de participar do primeiro podcast na nossa cidade. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu que agradeço. Junto misturado. Quem é Juju? Para que os seus seguidores, pessoas que passaram a lhe seguir hoje, lhe seguir ontem, e até pessoas que já vêm lhe seguindo faz um tempo, mas só teve o prazer de ver você só em foto, no story, pelo Instagram, mas pessoas precisam saber que Juliette é pessoa normal. Quem é Juliette para essas pessoas? Gente, vocês sabem que eu ainda não me acostumei com essa ideia de que as pessoas me consideram alguma coisa, que existe uma barreira. Eu acho que na rua, quando alguém, né, assim, humildemente pergunta, vamos tirar uma foto e fala comigo? Tipo, é comigo? Ai, que satisfação te conhecer. Eu digo, nossa, obrigada, mas por quê? Eu ainda não consigo digerir bem, assim, essa popularidade, essa coisa, porque realmente, pra mim, eu levo tudo com muita naturalidade. Não existe nada, eu até conversei contigo no nosso primeiro contato, que não tem nada premeditado, nada planejado. Eu não tenho uma assessoria por trás de mim que diga, não, que me conduza a um stories, ou enfim, alguma coisa. Então, tudo meu é muito natural. Então, eu ainda não me acostumei muito com essa história de família, né? Aí vamos deixar a parte. Mas, enfim, vocês perguntaram quem é Juliette. Eu sou Juliette, estudante de educação física, influenciadora digital da nossa cidade, Vitória de Santo Antão. Sou mãe de 2 crianças lindas. O meu bebê, o meu caçulinha, é uma criança que está dentro do espectro autista, é autista. Eu sou, inclusive, uma defensora nata da causa. Estou aí nesse momento da minha vida, inclusive, representando muitas mães da nossa cidade, reivindicando os nossos direitos, né, que é constitucional. Sou uma amante da musculação, treino há 17 anos, sou mãe solo, independente, sustento a minha casa, meus filhos, sou microempreendedora de uma loja feminina com elas. Tivemos o prazer de Conhecer, pô. Comecei agora, quer dizer, retomei agora, né, então tá tudo muito no começo, mas é sobre isso, é mais ou menos isso. Juju, você tem 2 filhos? Tem. No momento, vive só você e seus 2 filhos ou vive ainda com Não, os pais?
Não, eu moro na minha casa sozinha. Aliás, Deus, que é a minha companhia, e meus 2 filhos. Você tem melhor companhia do que a pessoa. Lógico que não. E essa questão de empreender, você falou assim, que deu meio que uma retomada, né? Então eu entendo que você já fazia isso antes e por alguns motivos, né? Veio a dar uma segurada, parou um pouco e agora está retomando de novo essa parte de empreender. Quando foi que você começou de fato a empreender? E assim, mais ou menos, o porquê de empreender? Bem, minha mãe disse que eu sempre dava uma boa. Eu acho que essa onda de influenciadora, vendedora, empreendedora, tá tudo no ouro ali. Eu acho que tem tudo muito, tá tudo muito interligado. Então, desde criança, eu sempre influenciava as amigas a comprarem alguma coisa. Desde criança, eu percebia que nas lojas, quando eu entrava e tinha algum atendente vendendo, eu às vezes eu sou muito intrometida, mas é pro bem, é pro bem, é do bem, é do bem. E aí eu me intrometia assim nas vendas e acabava convencendo as pessoas a levarem aquilo. E minha mãe sempre dizia, meus pais, que eu não tinha nascido para ter alguma coisa assim. Para ter alguma coisa, para vender, para empreender, porque eu convencia, influenciar, enfim, tava, como eu disse, tá tudo misturado, as pessoas. E aí eu disse, pode ser, porque logo quando eu era assim, adolescente, eu tinha um sonho de ser psicóloga, eu inclusive fiz até o 5º período de psicologia. Foi. Meu sonho, na verdade, era ser psicóloga e ser mãe. Era esse, assim, a princípio, na minha adolescência. Porque os sonhos, eles vão mudando, né? Evoluindo de acordo com a nossa idade. Eu lembro que na minha adolescência, eu não vou falar da infância, que é tudo muito fantasioso, mas na minha adolescência era me formar em psicologia, ter filhos. Eu sempre gostei de criança, amo crianças, adoro crianças, então eu queria ter filhos e uma casa grande. Eu me lembro que eu sempre tive esse sonho. Mas aí quando minha mãe começou a falar, eu comecei a gostar. Trabalhei em uma loja que era do esposo da minha prima, como vendedora, gostei. E o pessoal sempre dizia, era unânime assim, tu tem que ter uma coisa tua. Tu tem o mérito de trabalhar pra tu. E tal, enfim. E aí, na época, eu comecei a namorar um rapaz e ele, isso há 3 anos e meio, mas acho que 3 anos atrás, 3 anos atrás. Eu sou péssima de data, viu? Não, pode ficar tranquilo. Péssima. Mas é mais ou menos isso. 3 anos atrás, aí ele disse, poxa, eu trabalhava na época na prefeitura, mas aí ele falou, não, eu acho que tu tem talento pra ter alguma coisa tua. Tal, tu tem essa. Alguma coisa que tu não enxergava, né? Porque às vezes a gente não se enxerga, né? A gente precisa, às vezes, de uma introspecção, né? E às vezes quem dá essa introspecção pra gente é, às vezes, a pessoa do lado, né? De fora, aliás. E aí ele falou e aí a gente montou uma loja. Só que a gente não tinha recursos. A gente fez a loja assim, no cartão, passando tudo no cartão. A gente reformou, alugou um ponto, sem capital de giro, sem nada. Nada, sem nenhuma estrutura. Eu comecei a fazer uns cursos assim pela internet, só pra. Que eu gosto de tudo que eu faço, na verdade, eu me empenho muito. Sou muito empenhada. Se entrega de corpo e alma, como se diz. Exatamente. Ditado, né? Eu acho que eu tenho esse probleminha, isso também gera um pouquinho até de ansiedade, porque eu gosto de fazer tudo no mínimo bom. Não razoável nem ruim, no mínimo bom. Então aí eu comecei a pesquisar na internet, fazer cursos online gratuitos. Às vezes eu pagava um de R$30, 40 para entender microempreendedorismo, como dividir, como trabalhar sem capital de giro, que era o pior problema. Aliás, eu acho que ainda é o pior problema. Enfim, nós conseguimos fazer a loja. Ficou linda, uma amiga arquiteta. Na época, esse meu ex-namorado foi pintor, foi tudo. E a gente conseguiu fazer uma loja, botou lá Juliette Modas, que foi a primeira loja. E foi maravilhoso. No dia da inauguração eu chamei umas 8 influenciadoras, todas foram. Foi um sucesso, assim. Era ali na Praça da Bandeira, na feira mesmo, mas assim, parecia uma lojinha de boutique, bem arrumadinha, bem gostosinha. Bem jeito de Juju, de coisa, aquela humilde, sabe? Aquela coisinha humilde, mas aquele clean, aconchegante. E aí a gente fez tal, e aí tava indo muito bem, apesar da gente não ter esse capital de giro para investir, mas a gente sabia, como eu tinha estudado muito, né, assim, como eu tinha me dedicado a entender o que era o mundo mesmo de fato do empreendedor, eu sabia que aquilo era uma questão de tempo e que o retorno viria. Né? Por enquanto seria. Era um investimento que ao médio prazo ele iria chegar. Né? Era. Você tinha essa noção. Exatamente, e eu estava muito bem, feliz. Só que, nessa época, como eu gosto muito de falar a verdade, então aqui não vai ser diferente,
Fica à vontade. Você tá em Né? casa. Eu acho que independente de ser mal interpretado, se a gente mente, a gente também vai ser mal interpretada quando a gente está nas redes, quando a gente está na mídia. Então eu acho que a verdade, por mais que exista ali uma minoria de haters ou de pessoas que não vão me interpretar bem, mas eu acredito que a verdade ela é sempre a melhor opção. A melhor opção É. Então aqui é isso que eu vou dizer, toda a verdade. Pode ficar à E aí a vontade. gente fez na época, só que na época foi um momento muito delicado da minha vida. Quando eu decidi colocar essa Juliette Modas, que foi a primeira loja, tinha acabado de descobrir, na verdade foi nesse tempo, nesse período, que eu descobri que meu filho era TEA, meu filho é autista. Eu estava recentemente divorciada, né? Então assim, tava começando um relacionamento novo, então descobri que meu filho, eu tinha tido uma decepção muito grande com uma pessoa que eu tinha adotado no meu coração, enfim, tinha ido embora. Então, foi uma catástrofe pra mim, assim. Meu emocional ficou extremamente abalado. Então, misturou tudo. E assim, o diagnóstico do meu filho, e também na época, como eu tinha dito, eu trabalhava na prefeitura. E aí eu também tinha que cumprir horários na prefeitura, porque independente de ser prefeitura ou não, você é uma empresa, você precisa trabalhar. Sou funcionária, então. E aí, como eu não sabia ainda de todos os direitos que eu tinha, e eu acredito que também na época as pessoas que faziam parte ali da assistência de onde eu trabalhava também não tinham essa informação, então elas me cobravam muito, porque às vezes eu ia para uma terapia e às vezes chegava atrasada, só que aí eu não pegava a declaração, porque era tudo muito novo. Então, você estava ainda engatinhando com essa situação que você estava vivendo. Exatamente, você imagina. Uma loja que eu tinha acabado de inaugurar, que tinha tudo para dar certo, aliás, e deu certo até onde foi. Fim de um casamento, diagnóstico do filho, abandono de uma outra pessoa que eu adotei como filha. Então, tudo de uma vez. Ainda tinha minha outra filha, minha primogênita, minha rainha, meu tudo, que no meio da separação ficou muito pilhada, porque ela sempre foi muito, muito ligada, né? E aí eu tinha muitas coisas para me preocupar, então foi uma bomba de emoção em mim. E ainda esse trabalho na prefeitura, que as pessoas me cobravam o tempo todo, e com toda razão, claro. E aí eu disse, meu Deus, e aí eu adquiri eu já tinha, mas aí veio com tudo a minha ansiedade, a minha TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. As pessoas se confundem muito o que é TAG e o que é ansiedade. Ansiedade a maioria das pessoas tem. Que é uma ansiedade, você quer que aconteça alguma coisa, classificamos como normal. A TAG não, ela já é um transtorno, ela é generalizada. Você não cuida, isso é só uma ansiedadezinha, vai ficando maior. Que era pra dar, né? Exatamente, quando você vê, você está dentro de um transtorno de ansiedade generalizada. E foi o que aconteceu comigo. Foi o gatilho, aliás, todos esses gatilhos, na verdade. Esse já é. Então, explodiu de uma vez só. O que aconteceu? Eu fiquei doente. Emocionalmente e mentalmente doente. A verdade é essa, eu não posso mentir aqui pra vocês. É só para, desculpa me interromper, para falar um ponto de vista interessante para os nossos seguidores, para os seus seguidores que estão acompanhando aqui também, para vocês verem que Juliette é normal, né? Você viu pelo que e por que ela passou para estar aqui, para estar hoje em pé, né? A gente pensa, não, aquela pessoa, a gente vê assim, aí vê a beleza, vê só aquela menina influenciadeira, tá tudo certo na vida dela. Mas não sabe a situação de vida pessoal que ela vem vivendo. Ela passou, aquela velha, vocês já devem ter escutado isso, né? Quem vê close não vê corre. É exatamente isso. Então, na época, eu, com toda essa bala emocional, eu tive uma bala emocional muito forte, veio a ansiedade, logo em seguida uma depressão muito forte, e aí eu fui afastada na época da prefeitura, eu mesmo pedi para me afastar, afastada. Quando retornei à prefeitura ainda não estava me sentindo bem, então eu pedi, muita gente não sabe, por causa de política, eu na época pedi demissão, então eu pedi o desligamento da prefeitura na época, eu quem pedi, porque eu não estava com condições mentais e emocionais de trabalhar, como eu gosto de dar o meu melhor, e na época, para você ter noção, eu até esqueci de falar, isso é importante, eu trabalhava com um projeto, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e eu era a orientadora das crianças. Como eu sempre gostei de criança, então assim, todo mundo se inscrevia nesse serviço, nesse projeto. Então tinha dias que eu ficava com 40 crianças de manhã, todas sujeitas à vulnerabilidade. Então eram crianças difíceis de lidar, entendeu?
porque já vinham de famílias difíceis, Problemas em de casa, bairro, exatamente, às vezes agressão. A maioria das crianças que estavam ali, elas passaram por alguma situação de vulnerabilidade, às vezes abandono, entre outras coisas mais sérias. E aí eu dava conta dessas meninas, dessas crianças, 30 de manhã, 30 tarde, corria para a loja, tinha que fazer compras, tinha meus 2 filhos, porque eu sempre priorizei ser mãe. Entre toda essa minha rotina louca, quem me segue sabe, eu tô sempre postando ali um stories com meus filhos. Eu priorizo ser mãe. Eu tenho uma rede de apoio, que é o meu pai e a minha mãe, que me apoiam e que sempre seguram a onda quando tá difícil, mas eu sempre fui eu a mãe. Até porque você, como você, na época que você era adolescente, você tinha 2 sonhos, que era ser mãe e o outro ser psicóloga, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre priorizei ser mãe. Então, no meio de toda essa correria, de estar com essas crianças nesse projeto, e eu tinha muita responsabilidade. Então, assim, como até hoje eu tenho, que eu acho que o pessoal diz que Deus dá o fardo a quem aguenta. Eu acho que ele me confundiu com o Hulk. Porque O Hulk feminino. o Hulk feminino, a Mulher Maravilha, seja lá o que for. Acho que ele disse, acho que essa daí aguenta a carga. Mas, assim, eu acho que tudo isso que você viveu, de certa forma, ele ajudou você em vários pontos. Para que hoje, é tipo assim, como se toda essa batalha que você passou, ele acelerou um crescimento mental, espiritual, até físico na sua vida de uma forma que talvez hoje você tenha uma claridade maior do que você tinha antes. Porque no início, quando você começou a falar da história aí, olha assim, poxa vida, velho, tudo isso. Aí ela fala outra coisa. Então, assim, foi uma batalha muito grande. Mas para que hoje a Juju tenha esse foco, esteja de pé, superou essas dificuldades. Claro que uma vez ou outra vai aparecer, vai bater na porta ali, dá, sei lá, uma insegurança, um medo, uma ansiedade vem de novo. Mas hoje eu tenho certeza que você está muito mais forte do que antes. Porque uma das maiores escolas que nós temos nesse planeta Terra chama-se sofrimento. O sofrimento, ele te ensina de uma forma que muitas vezes numa sala de aula você não aprende. Entendeu? Por isso que nós temos que ser um eterno aprendiz. Então, assim, você falou que você tinha um sonho, que era se formar em psicologia e ser mãe. Mãe você já é. E podemos dizer que era uma super mãe. Porque a vida que você tem, né? Todos os projetos de trabalho, a luta que você tem com o seu filho, não é para qualquer mãe. Então, Deus lá no céu escolheu você para ser mãe dele. E se eu tenho uma pessoa ali embaixo que é desenrolada, então eu vou jogar para ela. Obrigada, aí, Jesus, por me achar tão forte. Segura aí, você dá conta. E você dá conta. Então, para as mulheres que estão assistindo a gente aqui ao vivo agora, toma como exemplo a situação que ela passou, que ela vive constantemente com a luta do filho e, de certa forma, a luta de um todo, né? Porque a gente colocou aqui influenciadora, é empresária, é mãe, trabalhadora, estuda, é mulher. Entendeu? Então, que as mulheres vejam essa mulher que está aqui, que é guerreira, e pegue para você um exemplo também da história de vida dela, que muitas vezes você passa por uma barra, né, no casamento, na família, e você muitas vezes quer jogar tudo pro alto, quer se esconder, mas você não tem como se esconder, porque tá lá dentro. Eu até quis algumas vezes fazer isso, mas eu não tive essa opção, Não, porque eu não, tinha 2 criancinhas que dependiam de mim. Exatamente. Então, assim, você, mãe de 2 crianças, passou por muita dificuldade no seu relacionamento, mas não desistiu. Hoje está aqui, firme e forte, lutando com essa luta árdua que a gente vai daqui a pouco falar um pouco, que é essa questão do seu filho, né, que muita gente não conhece. E é importante É demais muito esse importante espaço. a gente debater, então por isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Agora, por que não terminou a faculdade? Então, justamente porque eu priorizo, como eu falei aqui no começo, meus filhos. E aconteceu de eu ter engravidado a minha filha. Não foi uma gravidez planejada. Apesar de eu não estar nem tão jovem assim, eu tinha lá meus 20 e tantos anos já, que eu não sou péssima em data, né? E aí eu já não estava mais aí, engravidei da minha filha. Aí eu falei, não, minha filha, eu vou cuidar dela no primeiro ano, porque é o momento de amamentação e tal. Acho que eu sempre quis amamentar, ser a mãe terra, sabe? Mãe raiz mesmo. Eu queria cuidar e trocar a fralda. Mesmo nessa época eu morava na casa da minha mãe.
Mas eu não queria que meus pais, os avós, fossem a mãe e o pai. Eu queria que minha mãe fosse a avó e meu pai fosse avô e eu fosse a mãe. Entendeu? Cada um no seu Cada um no seu quadradozinho. espaço. E aí, na época eu engravidei da minha filha, eu disse, não, esse primeiro ano eu vou ficar com a minha filha, e aí quando for o ano que vem, eu ainda sou jovem, eu volto. Dá pra trancar a faculdade. Tranquei a faculdade, e quando minha filha estava no aniversário de um ano, eu me senti enjoada. Foi bucho de novo. Eita. Não, e eu vou falar pra vocês, que parece surreal, mas nessa época, eu assim, com toda a sinceridade do mundo, eu me prevenia. E assim, me prevenia, eu tomava anticonceptivo, na época eu já estava casada, minha filha estava com mais ou menos um aninho, eu já estava casada, né, com meu ex-marido, meu ex-esposo. E aí, a gente se prevenia sempre. Assim, um dia que a gente inventou de se descuidar, veio da avó. E eu digo direto, eu acho que eu tenho, ainda bem que eu sou ligada, né, vulgarmente falando, eu sou ligada, porque eu acho que se uma cueca tá passando do outro lado, eu tô engravidando daqui. Pode deixar a entrevista Você se mesmo. prevenia de repente. Não, e eu tomei pílula no dia seguinte, tanto da minha filha quanto do meu filho, mas não teve jeito não, meu amigo. Porque aqui, minha avó teve 11, de um lado. A outra do outro lado teve mais 11. Minhas tias todas, no mínimo, tem 2 ou 3. Então, assim, a gente é tudo muito fértil. Enfim, aí eu tive meu filho, eu disse, putz, como que eu vou voltar para a faculdade? Mas tirando não, eu ainda sou muito jovem, quando eu mais um ano aí com meu filho, passei um ano com a minha filha, quando ele tiver com um aninho, tiver saída do peito, que meu filho mamou. Minha filha acabou não mamando, mas meu filho mamou até os 6 meses. Só uma amamentação exclusiva até quase 6 meses, que eu preferi dar. E aí eu disse, eu volto. E aí... Só que não, o que aconteceu? Não foi outro filho. Já pensou, não foi outro filho. Eu disse, eu vou ligar. Doutor, corta tudo aí, porque... Eu digo, vamos... Não, senão vai vir mais, aí não dá certo, não. Enfim, o que aconteceu? Eu descobri que meu filho era TEA. E aí minha vida mudou, e depois a gente fala sobre esse momento. Mas aí minha vida mudou completamente, Eu vou falar depois também sobre o luto pós-diagnóstico, que toda mãe TEA passa. Quem estiver nos assistindo e quem ouvir isso talvez não saiba, mas existe esse luto pós-diagnóstico. É o momento mais difícil para uma mãe, é quando ela recebe o diagnóstico, mesmo sabendo, muitas vezes, que a gente que é mãe, a gente tem uma coisa aflorada, né? Então a gente sabe antes de todo mundo. A gente sente, só que às vezes a gente cega. A gente finge que não tá vendo, porque é mais fácil. Não quer ver, não quer enxergar aquilo ali que tá na cara, assim. Exatamente. Quando o nosso filho é diagnosticado, aí rola esse luto, mas depois eu falo melhor sobre ele. E aí aconteceu isso. Então acabou que eu disse, não, sabe o que? Mas eu acho que psicologia não tá nos planos de Deus pra mim. Por enquanto eu vou deixar pra lá. E aí foi quando eu fiz a loja, comecei a trabalhar na prefeitura. Não, primeiro comecei a trabalhar na prefeitura, depois de 2 anos na prefeitura já, eu comecei a loja, né? Aí eu montei a loja. E aí foi quando veio, como eu disse, justamente nesse espaço aí, foi quando veio o diagnóstico real, o laudo fechado do meu filho, pelo neuro, do Dr. Lísios, que é incrível, até hoje é o que trata meu filho. Com o Dr. Jonas também, que também é muito bom. E aí quando fecharam o diagnóstico, veio tudo isso, divórcio, tarará, relacionamento novo, abandono de uma pessoa que eu tinha adotado, uma filha, na verdade. E aí ela foi embora quando ficou de maior. Então foi tudo muito, muito forte pra mim. Aí eu decidi e falei, não tenho condição de manter essa loja. Aí na época, esse meu ex-namorado disse, não, vamos fechar, porque mais importante que qualquer coisa é a sua saúde mental. Né? Sua saúde mental temos que preservá-la. E a gente fechou a loja. Mas a loja estava indo bem. Era nítido que iria trazer frutos. Mas a gente na vida, a gente tem que priorizar algumas coisas. E nesse momento a prioridade era meus filhos e a minha saúde mental. Minha saúde mental primeiro, para eu poder criar meus filhos, entendeu? Senão ficava difícil. Fala um pouquinho, você deixou bem claro aí que você adotou uma filha. Né? Uhum. Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão dessa... Né? Como foi isso que aconteceu com você? Foi o seguinte, na verdade, como eu disse a vocês, pela prefeitura, porque eu sou uma mulher de várias facetas, né? Começando pelos dentes. Começando pelas facetas de resina aí com o Dr. Romero Alencar, o melhor do mundo. E aí eu sou uma mulher de várias facetas. E aí nessa época que eu não estava trabalhando na prefeitura, eu não trabalhava nesse projeto, Isso. E eu era muito solicitada, porque as crianças só queriam que eu fosse a orientadora deles. Quando era festa de final de ano, todo mundo só me queria, tinha 6, 7 orientadores, mas que todo mundo era, justamente porque eu tenho essa facilidade com crianças, com adolescentes também, na verdade, eu era muito solicitada. E aí tinha uma casa de acolhimento,
Eu nem sei se existe mais essa casa nessa gestão, não sei. Eu sei que na gestão que eu trabalhei, tinha essa casa de acolhimento, que recuperava crianças e adolescentes que tinham passado por situações de muita vulnerabilidade, abuso, dentre outras coisas. Né? Coisas muito fortes, muito pesadas mesmo, assim. E aí eles acolhiam nessa casa. Tinha às vezes 15, 20 adolescentes. Às vezes adolescentes que tinham acabado de sair da prisão, iam pra lá. Era uma coisa bem forte, bem ver cada coisa. Já me... Isso pra criança. Não, mas eu já pensei. Imagina só. Não, e eu nesses lugares, assim. Algo que tu falou aí que assim, me deu um estado aqui. A tua vida sempre foi assim, tudo algo muito forte, foi. Eu acho que Caraca, eu sou muito intensa. Porrada. Eu só ela falando das situações da vida dela e eu só lembrando, eu só volto a falar numa coisa só. É o forte assim. Porque hoje, assim, as pessoas que veem, né, não, Juju é uma pessoa tá lá, tá de boa, sempre viveu em berço de ouro. Por isso que o podcast, e não só em falar em empreendedorismo, você como empreendedora, mas vai falar você como mãe e você como pessoa. Da situação que você passou. Hoje de manhã a gente fez uma gravação com um amigo da gente. Ele disse que a situação dele antes, quando ele era jovenzinho, ele chegou a passar fome. Hoje ele empreende e a vida dele mudou. Então, quem está de fora vê que você foi 100% assim. Não foi. Você foi uma guerreira, você está sendo e foi uma guerreira. Só como você falou bem frisado, foi coisas fortes, não foram coisas fáceis. E se fosse qualquer outra pessoa, teria caído. Entendeu? Teriam caído, não teria suportado essa carga, né? Na verdade, eu caí, né? Mas Deus me levantou. Com a honra e glória do Senhor, Ele me levantou. Todas as vezes em que eu caí, eu creio que todas as vezes que isso acontecer, porque nós estamos propícios a isso, é Ele quem vai me levantar, com toda a honra e toda a glória. Por isso que eu dou a Ele. E aí, nessa época, voltando da adoção, eu vivia nessa casa com esses adolescentes e crianças. E aí, me colocaram nessa casa, porque os meninos eram muito rebeldes. Claro, por todas as situações que eles já tinham vivenciado. E adivinha quem era a orientadora que eles queriam na casa? Eu. Maria, ligava na época, a diretora da assistência ligava e dizia, olha, tu vai ter que ir para casa de acolhimento hoje. Às vezes eu estava lá na Militina, tinha que dar aula aos idosos numa UES, que eu também trabalhava com idosos, numa UES, nesse mesmo projeto. Tudo englobava esse projeto, entendeu? E aí eu ficava em vários lugares, porque todo mundo só queria onde eu queria estar. Uma correria só, né? E aí eu ficava em vários lugares, eu tinha uma moto, o pessoal dizia, ó, Lula aí, ó, Lula aí. Só vinha passando de lado do outro. E aí esse momento é meu, né, gente? Eu posso falar, né? Chega. Então, e aí o que aconteceu? Eu conheci uma menina nessa casa de acolhimento. E aí eu olhei pra essa menina e eu vi essa menina sempre estudando. Essa menina sempre ajudando as outras pessoas. Elas não podiam fazer nada, porque o governo tinha verba federal, tudo pra isso. Em média, quantos anos ela tinha? Ela tava com 15 anos nessa época. Já era uma adolescente, uma menina assim. Isso. E com 18 sai de lá e assim, tipo, o Estado faz. Se vira. Dane-se. Agora é com vocês. Se vira nos 30. Entendeu? Se ela tinha 15 anos, né? Mas aí eu via que ela tinha um futuro, eu enxergava nela. Não que eu não visse nas outras pessoas um futuro, mas nela, assim, Diferente, era né? diferente. Eu disse, poxa, eu acho que se ela tivesse um apoio, na época eu era ainda casada. E o meu dizia, mulher, tu não se envolve nisso. Tu já tinha seu filho, não? Já tinha meus 2 filhos, homem. Eu não tô dizendo a tu que eu inventei isso. Rapaz, que situação. Aí eu disse, Que eu desci não. parado ainda. E Eu parecia que ela tinha falado de que ele tinha filho numa casa grande. não, e o pior não era, o pior que neste caso não foi nem esse o X da questão, é porque eu sou assim, eu tenho um grave problema. Se eu ver qualquer pessoa em qualquer situação que precise de ajuda, eu pego a minha dor, eu coloco ela no bolso para ajudar a pessoa. E naquele momento, isso me traz muito, ai, que coisa boa ser boa. Não, mas eu carrego tantas consequências por ser assim. E aí, nessa época, eu vi nessa menina isso. Eu falei, poxa, essa menina vai se estragar no caminho. Alguém tem que dar a mão pra ela. Alguém tem que ajudá-la. Aí eu comecei. Aí alguém, né? Esse alguém, aí eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? E aí eu conversava com meu ex-marido, ele dizia, mulher, tu não inventa. Porque é problema, a gente já tem 2. Davi não tinha sido ainda diagnosticado, estava no processo. Não inventa e tal. Eu disse, não, mas ela é maravilhosa. Vamos fazer assim, vamos apadrinhar lá. A gente fez o apadrinhamento. Depois do apadrinhamento, ela começou a ficar lá em casa. Como eu tinha, não posso mentir mais uma vez, como eu estava dentro da prefeitura, trabalhando, eu tinha contatos com assistentes sociais e tal. E eu tinha uma vida bem casada, meu ex-marido é servidor público, policial. Eu trabalhava de carteira assinada, então assim, tinha a minha casa própria. Então assim, Tudo mais fácil, né? pra conseguir
processo de É, Aguarda lá. a guarda, porque na verdade eu não cheguei a adotá-la. Quando eu ia adotá-la, ela preferiu ir embora. Mas aí eu fiquei com a guarda, a gente conseguiu. E aí ela foi ficando, e eu fui amando aquela menina. Mas, minha gente, foi um amor, E você tem seus filhos. igual, eu acho que mais forte. Você acredita? Parece uma mentira. Mas é verdade, Deus sabe que ele conhece o oculto da gente. Era tanto que às vezes o pessoal dizia, parece que faz mais por fulana Do que pros teus do filhos. que pelos teus filhos. Eu dizia, não, mas é porque ela já passou por muita coisa. E meus filhos sempre nasceram bem. Aquele processo que você falou, que era um processo que você tem aquela dor e sumir, né? É. Aí isso aí. E aí, Colocar no lugar do outro. É. foi. E aí, pra resumir essa história, que foi. Poderia ter sido muito feliz, mas foi triste. Quando ela fez ali 18 anos e tal, foi na época que eu e meu ex-esposo nos separamos. E aí a gente começou a, ela começou a ir muito pra casa do meu ex-esposo e tal, ficar lá, né? Porque ela considerava ele como um pai, junto com os irmãos. E aí ela decidiu não vir mais pra casa, porque achava que na minha casa eu dava uma liberdade, mas era uma liberdade, assim, limitada, lógico. Ela, como eu sabia onde ela tinha vindo e sabia da predisposição que ela tinha de se envolver em coisas erradas, eu queria protegê-la. Então, todo lugar que eu visse que era perigoso, que era zona de perigo, eu afastava ela. Pra ela não, porque eu sabia dessa predisposição dela, só que ela era uma adolescente e tinha passado por muitos traumas. Então ela não conseguia, e ela não tinha tido mãe a vida inteira, nunca conhecia a mãe, então ela não sabia o que era o amor, hoje ela é mãe, mas ela não sabia o que era o amor maternal. Então aí ela, poxa, minha mãe me pede de fazer tudo, de andar com quem eu quero, mas a realidade dela era muito cruel e eu não queria ela deixar voltar para aquela realidade. Enfim, decidiu ir embora, eu não podia evitar, porque já estava com 18 anos, próximo, enfim. Ela já poderia Decidiu fazer ir a embora, escolha dela, já né? poderia se fazer a escolha Assim dela. como ela fez, né? E fez. E aí foi isso. Abandono, no meu caso, fim de relacionamento. Iniciei logo um relacionamento. Isso é um erro, não façam isso, tá? Essa seria a minha próxima Olha, minha, a essa dica seria a aí minha de próxima jovem, pergunta. preste atenção na dica dela. É. Ao terminar o relacionamento, não comece outro. Ao terminar, não, se cure. Quanto tempo de casado? Eu passei 5 anos. Assim, no 5 total, né? Porque, como eu digo, eu não sou muito boa em datas, então eu junto tudo, assim. Eu passei 5 anos. Os 2 filhos. 2 filhos, é. E depois do casamento, Entrou de- um novo relacionamento. Não, assim, eu terminei um casamento e iniciei outro relacionamento, e assim, isso é trágico. Porque você primeiro tem que se curar. Mesmo que alguém fale, ah, mas não tinha mais amor, já tinha acabado o amor, então não tinha problema. Não. Todo relacionamento, todo aí fim que de mora o ciclo, perigo. todo fim de ciclo, seja ele qual for, desde de uma situação amorosa a um trabalho, a qualquer coisa, você tem que ter o luto, passar pelo luto dele. Então, acabou um casamento, você vai passar aquela fase de ficar só, de se desprender. Não tô falando de amor, tô falando de costume, às vezes, da convivência, Curar algumas de cicatrizes. curar as mágoas, Ali, que de tudo. é normal, isso acontece. Isso é normal, principalmente no meu relacionamento, que foi assim, um fim não foi muito bacana. E aí, eu engatei outro relacionamento que foi um erro, porque eu erro. E eu continuo errando e vou errar muitas vezes, porque a vida tá aí pra gente aprender. E nós, como você falou, nós estamos em constante evolução. Então a gente tem que errar pra aprender. E a gente nunca vai parar de aprender. Até o dia das nossas vidas. Porque a vida é isso, é uma evolução. E a gente não pode, né? A gente tem que, eu digo sempre que nós temos que ser um eterno aprendiz. Porque a nossa vida, ela é assim. A gente nunca pode dizer assim, eu sei de tudo. Sempre tem alguma coisa nova que eu não sabia disso. Então você não sabe de tudo. Eu aprendo com a minha filha, jovem. Eu ia perguntar isso também. Como é a Juju família? Ai, Fala pra gente aí, como é que é essa Então. Juju, essa mulher aí? olha, eu sou de câncer. Sou canceriana. Olha pra isso, potência. Então, canceriana, pra quem gosta aí dessas Dos coisinhas, horóscopos, dessas coisas. Atenção, mulheres, segue É. a dica da Juju. Eu Segue sou a dica. família. Na verdade, a canceriana, ela foi feita pra ser mãe. Então, as cancerianas de mamãe sabem do que eu tô falando. Então, a gente é Será mãe. esse motivo, esse desejo de ser mãe, ser Diz lá a mãe? numerologia, essas coisas que sim, né? Mas aí, é o que acontece. E aí eu sou muito delicada, assim. Quando eu era adolescente, eu era rebelde, né? Lógico, acho que todo mundo é rebelde. Eu saía, Isso a vida do adolescente, ele nasceu pra perrear. Pra ser Mas rebelde. assim, nunca fui de encher a cara. Não que isso seja errado, porque eu acho que cada um pode ser o que quiser. Mas assim,
esse tipo de trabalho eu nunca dei a minha mãe de encher a cara, ficar bêbada, louca, ou ser presa, ou usar drogas ilícitas. Brigar com a Nunca. mãe, aquela Não, ou confusão. ficar arrumando bucho por aí, não. Até falei no começo, eu até engravidei meio velhinha, assim, já não era mais tão jovem. O padrão de hoje é Eu engravidei uma velhinha. E aí, nunca cheguei. Mas aí eu saía pras festas, pros rolês da vida, às vezes não avisava minha mãe. Na época não tinha WhatsApp, eu não não tinha. tinha Facebook, não tinha nada. A gente é adolescente, minha gente. A gente não tem a racionalidade. Nem E telefone a gente tinha. Aí a gente, olha, quando a gente é adolescente, a gente passa. Pensa. A gente não tem racionalidade. Então a gente não se preocupa. Eu poderia ter pegado o telefone de algum amigo e ligar pra minha mãe, avisar que tava num rolê, alguma coisa. Mas eu não tinha essa racionalidade, porque eu era adolescente. Então, na minha adolescência, eu até dei um trabalhozinho à minha mãe. Mas hoje ela fala, hoje ela diz assim, se eu pensasse que trabalho era aquilo, eu nunca dizia que tu me aperreou, porque hoje eu vejo que as mães sofrem de verdade com o trabalho. Que é trabalho hoje de verdade. É o famoso que o pessoal fala assim, torcer a orelha, né? É, E não colocar sangue. A exatamente. sua mãe passou muito pouco. Perto do do que hoje a realidade do jovem de hoje é Nossa muito pouco. Senhora. Então, o que acontece? Ela passou por esse momento aí comigo, mas hoje ela diz, né? E meu pai, que eu sou muito boa filha. Minhas amigas dizem que eu sou uma das. Assim, eu sou daquelas filhas. Eu tô falando como filha agora. Que eu levo presente pra minha mãe, se eu for se eu trabalhar, fizer uma publi, e aí eu fizer uma permuta, aí eu levo. Poder escolher alguma coisa pra mim, eu escolho pra minha mãe. Entendeu? Se minha mãe tá precisando sei lá, ajeitar o cabelo, eu sou daquelas de mandar um pixizão pra ela, entendeu? Eu que resolvo as coisas dela, eu que digo, ó, vamos na rua, vamos no salão, sabe? Eu cuido muito dos meus pais, entendeu? Eu cuido dos meus pais, assim, eu falo muito da minha mãe, porque minha mãe é mulher, 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 mas eu também, entendeu? Com meu irmão também, apesar dos arranca-rabos de irmão, a gente... Sempre tem. E ele tem uma personalidade bem difícil. E aí a gente, mas assim, no geral, a gente é muito unido, minha família. Eu, meus pais, minhas tias, falo com todas as minhas tias, dou benção. Até pra vocês ficarem sabendo de uma curiosidade, eu chamo minha mãe de mãezinha e meu pai de paizinho. Eu não consigo chamar mãe, nem mamãe, e meu irmão também. A gente já adulto, velho já, a gente já chama mãezinha e paizinho. Imagina brigando. Mas a gente só consegue chamar de mãezinha. Mãezinha, ai, paizinho. É interessante. Eu e meu irmão, a gente só chama de mãezinha e paizinho. Hoje em dia é muito raro isso que você está falando, porque assim, quase filho nenhum hoje fala isso pro spray. Muitos não pedem nem a bênção. Sai, tchau, você, isso, aquilo. Falar pai, mãe, vou sair, tal, benção mãe e tal. Não, isso é muito raro acontecer. E isso é algo muito positivo da sua parte. Isso é como se você estivesse falando das raízes mesmo, lá de trás. Entendeu? Eu lembro que, não sou tão velho, né? Não muito, né? Não muito, né? Assim, mas eu lembro que tá junto da minha mãe ou da minha avó, e de repente minha avó tá conversando com alguém, uma senhora, um vizinho, e a gente chegar perto, tá fazendo o que aqui? Que é conversa de adulto. Vai pra tomar água. Hoje em dia, meu Deus do céu, a turma não tá nem Então, aí é porque, pra assim, nada, eu sempre entendeu? costumo dizer que os valores, eles estão distorcidos. Tudo está distorcido. Isso não é só no projeto família, porque eu falo projeto porque, para Deus, o projeto mais importante da humanidade que ele fez é a família. Está lá, né, logo no começo da Bíblia, que eu já li a Bíblia. E aí, tá logo no começo lá, eu não lembro bem o livro, mas eu lembro que tem exatamente que o projeto principal de Cristo é a família. Por isso que quando a família é destruída, o diabo faz festa. Então, então é isso. Mas eu com a minha família, assim, modéstia à parte, hoje eu sou muito dedicada à minha mãe, a meu pai. Até porque eles me ajudam tanto. É como se tudo que eu faço, eu ainda acho pouco. Eu ainda acho pouco para eles. A paciência que tiveram. Às vezes, eu até comentei com uma amiga minha. A gente tava no meu carro esses dias, aí eu falei assim. Aí eu vi uma filha segurando a mãe, velhinha. Aí eu falei assim, é interessante a gente ter paciência. Porque quando foi com uma amiga, não, foi com meu primo, sim, que eu me dou muito bem com ele, a gente tá sempre juntos. O pessoal vê muito aí nos stories, acho que a gente é namorado, mas ele é meu primo de verdade. Aí eu tava comentando com ele, sim, tu tem que ter muita paciência com titia, que é a minha tia, a irmã da minha mãe. Pô, aí disse, mas ela é muito difícil, tal, eu falei, mas tem que ter, sabe por quê? Aí nessa hora, justamente, tava passando uma velhinha assim, uma senhorinha com a mãe segurando. Eu falei, olha aí, ó, sabe por quê? Por quê? A gente não lembra, porque a nossa memória não deixa, porque a gente era muito criança, mas se a gente parar pra ver outras situações,
os nossos pais tiveram tanta paciência para ensinar, às vezes, a gente a andar. A gente caía, eles iam lá, levanta de novo, batia palma quando a gente conseguia andar. Porque a gente vê isso nos vídeos. Tinha paciência para ensinar a tarefinha. Tinha paciência quando a gente fazia alguma trela. Então, uma trelazinha de criança. Então, quando eles ficam velhos, isso muda, inverte. Então, a gente tem que ter essa paciência. Quando a gente tiver vontade de dizer, meu Deus, pelo amor de Deus, que velho mais cri-cri. Porque velhinho fica bem cri-cri, né? É verdade. Mas aí a gente tem que lembrar de quando a gente era criança, a gente também era danadinho. A gente também era viradinho. E os pais da gente... Pronto. Então, às vezes, eu quero perder a paciência com a minha mãe, sabe? Com o meu pai. Porque eles não são velhos, mas eles têm uma cabecinha meio... Eles têm espírito de velhos, eu digo, de idosos. Aí, às vezes, eu quero perder a paciência com eles, mas eu lembro que quantas vezes eles seguraram a minha onda. Até hoje, a barra com meus filhos, por exemplo. Ele tava ligando aqui pra mim, porque eu deixei o meu filho com o pai. Provavelmente o pai já tá querendo devolver pra mim, e aí eles que vão ficar. Então, muitas vezes, para eu correr atrás da bolsa de leite do meu filho, da fralda da minha filha, de pagar a escola da minha filha, alguma coisa, eles que ficam para eu fazer isso. Porque, como eu disse, eu tenho que me dividir em ser empreendedora, empresária, mãe, tarará, 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 estudante de educação física, mulher, e sustentar a minha casa. Ai, nossa, ela tem um padrão de vida. Não, o que essa menina quer mais? Um dia desse eu escutei uma pessoa falando pra mim assim, que eu era muito ambiciosa porque o que era que eu queria mais? Eu morava numa bela casa, tinha um carro mais ou menos e tal. Eu falei, mas eu me esforcei a vida inteira pra ter alguma coisa e nem muito por mim hoje, porque de verdade, é muito mais pelos meus filhos. Você sabe o que significa a síndrome da inveja, né? A síndrome da inveja. Eu acabei de criar isso aí. É justamente isso. Porque a galera, por exemplo, só passando pra galera aqui o seguinte. Muitas pessoas, eu acredito, que não conheciam essa sua história. Muitas pessoas não conheciam. Conhecia muito, por exemplo, os estados. Ah, legal, ficou bom essa foto, esse vídeo ficou legal. Mas a sua história que você está falando aqui, eu acredito que a maioria não conhecia. Aí hoje vê onde você está. Ah, tem uma casa legal, tem um carro bacana, família de boa. Ah, para aí, que exibida. Olha isso, olha aquilo. Inveja. Porque não tem muitas vezes o que você tem. E tá assim, ó, de pessoas que têm esse nível de pensamento, ao invés de dizer assim, poxa, legal, velho, vou correr atrás também. Se ela chegou lá, ela conseguiu, eu também posso conseguir. Ela tem uma história de vida tão, assim, Forte, bem né? conturbada, bem forte, porque é forte, poxa. A galera que tá assistindo a live aí, com certeza deve estar, assim, imaginando, poxa, como é que ela conseguiu passar por tudo isso e tá de pé. Claro, cai um pouquinho aqui, levantou, Deus vai lá e dá uma força. Tem uns pais que é um suporte muito bom para você. Incríveis. Então, assim, imaginar que se você, com toda essa luta que você teve e tem, porque a nossa vida é assim, é constante. Conseguiu chegar lá, conseguiu ter essas coisas que você acabou de dizer. Ah, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Então, por que eu também não posso ter? Eu prefiro não querer arregaçar as mangas e começar a ir à luta para buscar, eu prefiro ficar atacando. Entendeu? É começar a atacar as pessoas. É verdade. Que é isso, que é aquilo, é metida. Entendeu? Isso. Não, e tem outra questão aí também, que talvez gere até uma polêmica isso, mas eu sou polêmica, né? Foi quando ela se apresentou, né? Tu decide que tu vai me chamar mesmo? Porque eu sou polêmica, e como esse espaço ele deixou bem claro que seria pra eu ser eu, Fica à vontade. independente de qualquer coisa, e eu, pronto, eu falei pronto. É uma potência, porque... E aí, muita gente fala assim pra mim, do mesmo tanto que eu recebo de, nossa, ela é muito ambiciosa, eu já recebi muitas pessoas falando, já escutei muitas pessoas falando, hoje eu escutei, nossa, mas poderia ter muito mais, que tu é tão bonita, tu tem um corpo tão diferente aqui e tal, é difícil encontrar, o pessoal fala, né? Poderia estar em outro status, em outro nível, em outro patamar. Aí eu falo, vê que onda. Uns dizem que eu sou ambiciosa, porque eu vivo uma vida com muita luta e muito suor para pagar as contas em dias. Vivo, né, dou uma qualidade de vida bacana aos meus filhos estudam em 2 escolinhas particulares. Aliás, a escola do meu filho é a melhor, que foi um presente de Deus na minha vida. Em todo lugar que eu chego eu falo da escola do meu filho. E as pessoas acham que ele não paga, que é permuta. Não é, eu pago a mensalidade igual a todo mundo. Mas é porque eles têm um amor tão grande pelo meu filho que eu faço questão de falar, que é o SCE, que é a escolinha de Veríssimo com Irajane, que é a gestora Irajane. Então, assim, eu sempre levo ela até para os lugares que eu vou, porque ela é ímpar. E ela me ajuda muito. Ela também
ela tá nesse suporte aí que eu recebo, porque a escola me ajuda muito com o Davi. Porque a partir do momento que cuido do meu filho, que eu sei que meu filho tá entregue no lugar, tá bem acolhido, eles estão me ajudando. Ou seja, para você ter toda essa correria que você vive. Eu tenho uma rede de apoio legal. Exatamente, você tem um pessoal que fica na retaguarda lá, cuidando do filho aqui, ou é o pai, ou é na escola. A Dinda, o Dindo, com você. meus amigos, como você falou, uma coisa importante, e ele também, só quem me conhece, ou quem tem esse momento como vocês aqui, que pode olhar nos meus olhos e saber que eu tô falando é tudo muito verdade, tem essa possibilidade de me conhecer, viver comigo, e realmente são poucas pessoas que eu permito que isso aconteça. Que é como você disse, minha vida ela é muito forte. É tudo muito intenso. Então, assim, eu sempre digo, quando alguma amiga vem, a minha amiga, minha comadre, uma das minhas melhores amigas, que eu tenho duas pra uma não ficar com ciúme da outra. E dá polêmica. Dá polêmica aí, uma né? das minhas duas melhores amigas, que é minha comadre, as duas, que é Mona Lisa e Paulinha. Aí eu digo a Paulinha, né? Que Paulinha é toda assim, ela é muito melindrosa, sabe? Ela não assim, ela é toda, não, as pessoas vão falar, ela é muito ligada a isso ainda. E aí eu tô desconstruindo isso dela, né? É um processo, mas tô desconstruindo. E aí ela fala às vezes, essa minha comadre, ela fala às vezes, meu Deus do céu, Juliette, por que tu fez tal coisa? Por que tu se posicionasse dessa forma? Por que tu fosse falar isso na internet? Eu falei, amiga, pra ser minha amiga, segura o B.O., segura o B.O. pra ser minha amiga, porque respinga em tu também. Aí ela, ai meu Deus, é muito difícil, mas é muito bom. Aí ela sempre fala, é muito difícil, mas foi a melhor coisa que aconteceu, foi nós termos fortalecido nossos vínculos, e hoje a gente é comadre e tal, ela é a madrinha do meu filho, sempre que pode me dar uma mão, ela também é uma pessoa maravilhosa, que também tá nessa rede de apoio aí. Olha aí. Mas aí ela sempre fala isso, a minha outra comadre também, sabe? Fala a mesma coisa. Não, pra ser tua amiga, pô, a pessoa tem que estar muito, porque tudo é muita coisa, tu se posiciona e tu fala mesmo, e tu não tem medo de nada. Aí eu digo, é porque eu nasci lisa, amiga, covarde não. Olha aí, hein? Aprendendo mais uma. Juju, falando sobre já a questão de dinheiro, vamos voltar. Você falou, a gente conheceu um pouquinho da história de Juju, né? A pessoa de Juju, a simplicidade que ela é. Vamos falar agora como foi que surgiu a Com Elas. Como foi que ela entrou na sua vida e você passou a fazer parte dessa loja aí? Então, a Com Elas era a minha loja preferida. Porque a Com Elas era de outra dona, uma amiga minha, Aninha. E aí, quase todo o meu guarda-roupa era da Com Elas. Eu gostava, porque o diferencial que eu mantive o padrão, que foi criado por Aninha, né? O mérito dela é de ter peças exclusivas. Porque geralmente as pessoas aqui vão para lugares, viajam e pegam roupas e tal, e tudo mais ou menos o mesmo padrão. Compras e revendas, a gente não. Lá da Com Elas, a Aninha via alguma coisa muito legal, em alguma blogueira, uma influenciadora, ficava olhando muitas coisas, festas e tal, desenhava e mandava pra menina que fazia pra ela, no caso, na época. E aí eu achava tudo muito diferente. E eu sempre vi no mundo da internet e eu disse, puxa, esse é meu estilo. Que coisa diferente, que peça diferente. Saía do padrão do interior, entendeu? E aí eu sempre comprava lá. Então quase meu guarda-roupa inteiro era da Com Elas. E eu sempre usava as roupas e o pessoal dizia, tu comprou essa saia onde? Essa saia foi quanto? E eu sempre fui assim, oxe, foi R$29,90. Foi R$30. Como assim? Eu tava às vezes num resort super chique, chegava uma madame, nossa, que saída de banho linda. Eu digo, foi R$19,90. Era mais o que, Juliette? Eu digo, por exemplo, esse vestido aqui que eu tô é da Com Elas e ele está de R$30, R$29,90. Teve até umas postagens suas hoje, né, divulgando lá a sua marca da Com Elas. Mas assim, como foi que aconteceu? Justamente por isso. Eu era apaixonada pela Com Elas. Já. E aí, eu já tava nessa onda de influenciadora e tal. E aí, eu estava com o meu ex-noivo. Outro relacionamento. Esse foi o que deu todo o apoio, assim. Foi essa pessoa. Acho que eu posso falar o nome dele, não tem problema, porque positivamente. Foi Felipe, meu ex. Esse foi aquele que a gente teve contato que você... Foi. O convite de trazer ele. Foi, exatamente. Esse meu ex, pra trazer ele aqui, porque ele é dono de uma rede de lojas, né? E assim, ele começou na época... Enfim, ele vai contar a história dele. Então foi muito interessante. Vou deixar suspense. E aí ele, na época, a gente começou a se relacionar e ele via esse potencial, porque ele me chamou para ser marketing das lojas dele. Para ser a parte de marketing digital das lojas dele. E aí eu dei um upgrade, assim, eu levantei, assim, não que tivesse mal, tava bem, mas a questão de mídia
tava escassa. E aí eu levantei, fiz novas contratações, eu fiquei responsável pelo recrutamento das pessoas que iam trabalhar lá. Eu mudei o quadro, porque era um quadro antigo, o pessoal não tava Meio paradão, é, meio paradão. é a demanda aqui, como a loja dele é uma loja de boyzinho, uma loja que vende marca dessa galera que gosta do passinho e tal, não sei o quê. Apesar que tá bem desmistificado isso hoje em dia, mas o público dele é maior ainda esse, ele me chamou pra isso. Aí eu disse, não, tem que mudar primeiramente a, a cara, a imagem da loja, tudo. E aí a gente começou, eu mudei comecei em Instagram, vamos melhorar o atendimento online, por causa depois da crise tudo ficou pior. E aí eu dei um start, assim, nas 5 lojas que ele tinha, parece que ele fechou, enfim, nas 5 lojas dele. E aí tudo mudou, assim, melhorou, tal. O pessoal, eu dei visibilidade, ele me patrocinava eventos, eu comecei a dizer que isso era muito importante. Ganhar visibilidade é sempre muito importante, porque às vezes você não consegue os frutos, porque o meio digital é o seguinte, você planta e depois de alguns meses que você colhe. Não é imediato. As pessoas costumam, quando contratam um influenciador, acham que ela vai divulgar esse copo e vai aparecer 30 pessoas para comprar esse copo. Não é isso. Elas vai ganhar visibilidade. Foi o que eu dei às empresas dele. Assim, eu junto com todo mundo, né? Porque a equipe, lógico, que colaborou e ele deixava tudo eu fazer do jeito que eu queria. Então ele me deu toda a autonomia. Bem à vontade, né? Carta branca, né? E aí ele ficava, tu tem mérito pra ter uma coisa tua, vamos montar, vamos fazer junto. Ele sempre foi empreendedor. A vida dele foi empreender. Empreendedor nato, né? Nato, ele já fechou, abriu, trabalhou, montou rede e tal. Ele é, assim, fera mesmo no que ele faz. Ele é visionário, ele é jovem, entendeu? Só precisava de alguém que tivesse essa visão, entendeu? De marketing, de mídia, porque hoje em dia não adianta, a gente só ganha eleição com rede social, a gente só é vista com rede social, esse programa só é visto através de rede social, tudo só acontece em rede social. E aí depois que eu fiz isso, ele começou a trabalhar em mim, reviver de novo essa onda de empreender. Olha, tu tem muito, muito, muito potencial para ser uma empreendedora. Juliette, não, mas eu não quero, eu tenho minhas publis que eu já faço, que já me geram extra, eu tenho, enfim, dá pra estar sobrevivendo por aqui, diferente do que algumas pessoas pensam, que não sou tão ambiciosa e tal. Eu falei, não, dá pra viver por aqui. Não, tu tem que estar doida, é um desperdício não empreender. Tu é muito empreendedor, tu nasceu aquela mesma história que já diziam na minha adolescência, ele veio com tudo. E ele era um cara que eu achava, pô, se ele tá falando, ele realmente é, porque ele é um empresário de sucesso, entendeu? Então, o que aconteceu? Ele disse, vamos procurar um ponto, tal, não sei o quê. Aí eu fiquei, ainda postei que queria um ponto, tal, mesmo nessa crise, vê que loucura. Que numa crise que a gente tá passando econômica, né? Eu ainda... Mas Justo, os empreendedores, eles são vistos como isso mesmo, Loucos. como loucos. Mas na crise, Justo, tu vai investir aí, tu vai fazer isso aí, boa sorte. E minha família, meu pai, pra salientar, meu pai, ele é penal. Então, agora ele se aposentou, mas ele é policial penal. Meu irmão é concursado da Compesa. Então, assim, a minha família, basicamente, elas não são muito... a minha família de empreender, é muito riscos. Eles preferem estabilidade financeira, mesmo que seja com menos e tal. Então, assim, esse apoio aí de empreender, eu não tinha dos meus pais. Pelo contrário, eles diziam, não inventa de empreender, não. Porque é muita coisa, tu já tem muita coisa na tua cabeça, muita responsabilidade, então não inventa. Mas aí, Felipe, fica empreender. Era. Aí, aconteceu... Aí eu postei, ninguém não tinha pontos, os pontos que tinham eram muito caros, não dava numa crise dessa, eu não podia arriscar e tal. E aí essa a ex-dona da Com Elas, Aninha, do nada mandou um WhatsApp pra mim dizendo, eu preciso falar contigo. Olha, eu queria repassar a Com Elas. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela disse, eu dei os motivos dela lá, né, que ela disse, não, eu tô em outra vibe, não quero mais. Foram 4 anos, ela passou com a loja, dando certo. A loja tá lá, o Instagram é um sucesso, eu vou vender com o Instagram, com tudo, enfim. Ela é como se fosse uma prima minha. Então ela disse, é um repasse, na verdade, para dar continuidade, porque eu não quero fechar. Eu quero que exista. Então eu queria que tu pudesse manter o mesmo padrão. Eu disse, poxa, que eu sempre amei a loja. O útil agradável. Exatamente. E aí o que foi que eu fiz? Eu vendi a minha moto. Eu tinha uma moto. Eu tive que vender a minha moto para poder
dar esse pontapé. Não, pra ela, né? Porque ela repassou com produtos dentro, com tudo. Ela tinha acabado de fazer uma reformazinha lá, então eu tive que, lógico, né? E aí eu tive que vender a minha moto. A galera, nossa, comprou uma loja. Mas eu vendi a minha moto, né? Eu vendi minha moto. Agora a Juju, ela já é um pouco as mais língua. Agora a Juju já é toda metidinha. Agora que tem uma loja, ela não vai nem andar, vai voar, né? É isso que o povo de fora vê, né? Mas não sabe o sacrifício que ela fez da motinha, né? Vendi a motinha, que era com minhas perninhas, porque é muito bom a gasolina do jeito que tá, a moto era um... Fala não. Eu comprei, na verdade, o carro, na verdade, era muito mais pra questão dos meus filhos, né? Uma viagem mais legal com a família. Como meu filho faz terapia 3 vezes na semana, eu tenho que levar, buscar. Minha filha faz ginástica e vai começar a fazer terapia agora, vai fazer reforço. Então, assim, eu tenho de levar e trazer, levar. Quem lucra muito comigo é os postos de gasolina. Haja gasolina. E são de escolas distintas, né, na mesma escola. Então, uma é lá no Cajá, a outra é no bairro novo ali, que é do meu filho, que eu amo demais. Enfim. Então, assim, eu comprei muito carro por conta disso, mas eu amava minha moto. Porque minha moto, quando os meus filhos estavam na escola, ela era que me levava para fazer uma publicidade, para poder dar tempo, porque de 4 mil eu tenho que pegar meu filho mais rápido. Mas aí eu disse, não, na vida a gente tem que, como eu disse no começo, a gente priorizar. Então, se eu quero empreender, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu não posso ter tudo. Nessa vida a gente não pode ter tudo. A gente não consegue. A gente não pode ter tudo. Eu disse, vou vender minha moto. Pensei 2 vezes. Um colega meu disse, meu colega nem ia comprar, mas para me ajudar. Disse, eu vou comprar essa moto para te ajudar. Eu nem tô podendo comprar, mas eu vou comprar. E aí eu vendi a moto e comprei com elas. Comprei assim, né? Comprei o Instagram, no caso, né? Na verdade. Porque o ponto é alugado, enfim. E aí eu comecei há pouquíssimo tempo, ainda estou engateando, mas assim, graças a Deus, mantive a menina que vendia lá, que é a tia Renilda, que é top, todo mundo ama comprar com a tia Renilda, e eu continuei com ela. Só aquela que a gente encontrou, não foi? Onde foi lá? A Morena, e uma amiga minha que foi outro anjo, porque assim, Deus, ele realmente, eu vejo a mão de Deus em tudo. Ele vai juntando ali. Não, eu consigo de verdade, eu até falei isso pra minha comadre, Paulinha, que é incrível, que em meio a todas as dificuldades que eu passo na minha vida, eu consigo enxergar, de verdade, eu até me emociono quando eu falo isso, a mão de Deus em tudo. Às vezes eu tô numa dificuldade, dá aquela de dizer, meu Deus do céu, Só ele como assim? E aí eu consigo do nada, aí do nada eu consigo, aí alguém do nada manda uma mensagem pra mim resolvendo aquele problema. Ou então, com uma solução para aquele problema. Eu digo, isso é Deus. E aí com elas, eu não ia ter muito tempo, eu não tenho muito tempo para estar dentro. E aí tia Renilda disse, olha, eu tenho um tempo, mas eu tenho um tempo, mas eu não posso ficar o tempo integral, que outra pessoa fica e tal. Eu disse, poxa, e agora? Aí apareceu uma menina na minha vida, que foi Deus, que é a Rayane, que está lá me ajudando, fazendo a gerência da loja, o que sai, o que entra, o que vai, o que não fez, atendendo, pegou o Instagram, colocou no celular dela assim, com toda a boa vontade do mundo. Então, a dia que ela puder ficar lá, porque com certeza ela tem um estúdio dela de unhas em gel, com certeza ela vai retomar o empreendimento dela. Mais um empreendedor aí, né? E a gente vai convidar ela pra cá também. Exatamente. Mas até onde ela puder ficar, ela tem sido um anjo na minha vida, andar com elas. Porque, como eu digo e repito, vocês não conseguem me encontrar muito lá, porque eu tenho 1 milhão de demandas durante o dia. A gente passou por isso. Entende muito bem isso aí. E ser mulher é um pouquinho mais difícil. Ser mulher no Brasil, na verdade, é um pouco mais difícil. Um pouquinho, não, tudo é mais difícil. Ser mulher empreendedora. Mãe. Sozinha. Sabe o que eu escuto muito o pessoal falar? Sério. Tu tem alguém? Mas assim, tu é casada? Eu escuto muito, porque eu me posiciono muito politicamente. Todo mundo sabe. Quem me segue não adianta. Quem me segue sabe que eu tenho os meus posicionamentos políticos e geralmente eu falo mesmo assim, sem filtro. Lógico que eu não sou pejorativa, eu não ofendo ninguém, não uso palavras, né? Claro que não, até porque a minha educação usando o respeito à ética e à técnica, eu falo o que eu penso. E as pessoas compram muito a minha ideia política. E aí todo mundo acha que eu tenho alguém. Oi, tu deve ter alguém, né? Não. Tá sozinha assim, com essas ideias, fazendo tudo, não, dirigindo, voltando. Tem alguém que... Não. Na verdade, não. Eu saí desse relacionamento agora, com esse ex-empreendedor, Felipe e tal, há pouco tempo. E assim, eu dessa vez aprendi. Não se...
Não, eu não quero, então, eu tô vivendo a minha fase assim, eu tô com tanto trabalho, minha gente, tô com tanto trabalho que, assim, Não tem tempo pra isso aí, não. eu até brinquei esses dias, né, que eu tô sem tempo até de ser mulher, eu tô sem tempo de namorar. Eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram, o pessoal, mas como assim, tá sozinha? Eu digo, sozinha, sem contatinho, sem nada, eu tô a nada, eu tô É, só sendo mãe, minha empreendedora, pronto. estudante. Já que Juliette é 1001 idade, né? Agora a gente vai para o outro ponto. Como foi que surgiu, Juliette? A gente conversando um pouco tempo, a gente vê você disse que faz menos de dois anos e pouco que você está na parte do mundo digital. É. Como foi que surgiu essa parte do digital? Foi antes de dar com ela, depois já com ela? Não, foi antes, né? Foi antes de estar com elas. Na verdade, minha gente, eu não tenho uma resposta pronta, porque eu não sei como foi que aconteceu isso na minha vida. Eu acho que pelo fato de eu ser verdadeira, e por mais que existam ataques, mas eu posso falar aqui sem medo de errar, Sempre vai ter. que é muito minoria. Graças a Deus. Todos os dias de manhã, quando eu me acordo, tem uma palavra de alguém. Eu digo uma, mas não é uma. É 10, 15 pessoas lá no meu direct me elogiando, dizendo que eu sou inspiração. E uma grande minoria me atacando. Então eu prefiro me apegar ao que é positivo, não ao que é negativo. Dói, dói. Deleta. Dói um pouquinho, mas aí eu aprendi a fazer isso. A não absorver. Eu escuto, respeito o que a pessoa tem pra falar. Esses dias ontem, já que esse espaço eu recebi um ataque de um hater. Era hater porque é fake, né? Fake é porque geralmente pessoas que atacam, elas não têm coragem de mostrar a cara. Então elas usam através de um fake, né? Eu recebi um ataque de uma menina dizendo assim, eu perguntando quem era uma determinada pessoa na política, que eu não sabia realmente quem. Aliás, eu ainda não sei. E aí eu perguntei no meu Instagram, gente, vocês sabem quem é fulana? Porque eu não sei, o que ela defende, o que ela faz. Quem é ela? Eu falei assim, né? Aí a pessoa colocou um hater, né? Você não sabe porque você vive babando os filhinhos de. Eu digo, como é? E aí, como foi que você absorveu isso Eu aí? digo, Aí você vai na live dele também e começa pá. não, aí eu fui lá no filho de Dananana, eu falei, olha, peraí, estão dizendo que eu tô te babando. Segura essa boca aí. Agora vem só. Aí ele brincou assim, aqui a gente. Mas na verdade nem foi, porque eu sou muito grata a todo mundo que me dá a mão. Se vocês me dão uma oportunidade de vir aqui no espaço de vocês não vão ser só duas pessoas que eu vou encontrar aleatoriamente na rua. Vão ser sempre os meninos que me deram espaço no podcast deles, que eu tenho certeza que vai ser, já é e vai ser o maior sucesso de Vitória. Entendeu? Em nome de Jesus. Então, assim, eu não vou ser nunca, eu vou ser sempre grata. Então, eu tenho aquela gratidão, que às vezes também é um problema, porque eu fico tão grata à pessoa, tão grata que às vezes acaba perdendo até outras oportunidades por gratidão àquelas pessoas. Entendeu? E aí, enfim, mas a história do influenciador, voltando, foi assim. Eu fiz esse Instagram, até no começo da entrevista, acho que não estava nem rolando ainda ao vivo. Tu perguntou por que Juju VT. Na verdade, para você ver como eu não levava a sério, nunca foi nada profissional, minha amiga que estava fazendo Instagram usava-se muito o Facebook. Na época, não usava o Instagram. Hoje em dia usa muito pouco. Hoje em dia diminuiu, mas antigamente era o Facebook. Então eu era muito mais ativa no Facebook. As meninas usam o Instagram, que agora tá vindo a onda aí do Instagram e tal. Vamos fazer, fiz. Aí fiz. Aí ela botou, mas já tem usuário com teu nome, Juliette. Aí botava Juliette nos três, tinha Juliette. Aí o próprio Instagram deu lá opções. Aí botou, ela disse, vou botar Juju VT, porque é Juju Vitória. Essa minha amiga, até hoje ela me chama de Juju VT. Um monte de gente me chama de Juju VT, sabe? Tem umas pessoas que brincam, Juju VT. Aí ficou Juju VT. Só uma curiosidade, você prefere ser chamado de Juliette, Juju VT ou Juju? É melhor. É três, né? É. Olha, do jeito que você se sentir bem. Eu represento as três coisas aí, em uma só. É a única pessoa. Entendeu? Então, pra mim, eu não gostava do meu nome, mas hoje em dia eu adoro meu nome, que eu acho ele diferente, Juliette. Gosto de ser chamada de Juju VT. Gosto de ser chamada de Ju, de qualquer forma que você tendo respeito pra mim, sem ser por piada, por brincadeira. Porque meu irmão, ele é tão sacana. Que meu irmão, sabe o que ele faz? Ele faz, agora mais não. Minha gente, eu tenho uma onda pra contar pra Fala o nome vocês. dele pra galera que tá vendo agora aí. Não, meu irmão, Jean, ele é uma peste. Ele disse assim, logo quando eu comecei no Instagram, falando dessa onda aí do influenciador, porque foi assim, eu comecei a postar, a história do Juju VT eu já expliquei como foi, né? Foi assim, o Instagram que propôs, aí ficou Juju VT. Aí ficou um nomezinho meio engraçado, Juju VT é meio que cômico nesse nome. Mas eu não digo não, eu acho legal. E meu irmão começou a tirar onda. Funcionando, né? Então, Aí meu irmão começou, isso no começo, quando eu comecei a postar coisa e fazer uma exposição da minha vida, porque quando você posta, você expõe a sua vida.
Eu sempre falo para as pessoas que têm muita intimidade comigo. Minha gente, claro que ali não tem 100% de tudo. Não tem como você colocar 100% de tudo. Você mostra para as pessoas aquilo que você quer mostrar. No meu caso, às vezes eu acho que eu mostro até o que eu não deveria Exagero, mostrar. exagero. Mas é porque eu sou tão influenciada, eu sou tão sincera que eu acabo achando que se eu não falar aquilo para meus seguidores, eu vou estar sendo omitindo alguma coisa para eles. Eles são tão fiéis a mim, porque os meus seguidores são fiéis, viu? Os meus, eles são fiéis. Eu posso discordar deles politicamente, eu posso discordar de alguma coisa, mas eles estão ali me seguindo, me elogiando. Então, assim, eu me sinto meio que comprometida com eles. E aí, quando eu comecei a fazer essa exposição, meu irmão, que não gosta de exposição, É o oposto, né? é o oposto de mim. Como eu disse, é um cara que vive a vida dele ali e tal. Enfim, ele não gosta dessas exposições em redes sociais, ele não gosta, ele gosta de escrever, ele é poeta, ele é muito assim, sabe? Intelectual. E aí, ele começou a ficar tão na minha cara. Hoje eu juvetei. Hoje eu juvetei. Olha o bullying, olha o bullying. Não, aí começou ele e meu pai. Passando pro outro. Um passando pro outro. Quando eu tava juvetei, juvetei vai ser rica, tirando onda. Juvetei vai conseguir não sei o quê. E aí eu comecei a aparecer uns contratos assim, em Vitória. Do nada, eu comecei a pagar a escola do meu filho com um contrato que eu tinha na WR. E ele... Na época, na WR. Eu passei um ano fazendo a publi da WR. Associado, negócio de seguro de carros e motos. E aí, eu comecei a pagar a escola do meu filho com a WR. Com o contrato da WR. Aí meu irmão começou, olha, JuVT. Aí já O mudou. jogo virou. Já tá baixando um pouquinho. Daqui a a tiração pouco de eu onda. daqui a pouco eu comecei a comprar as roupas do meu filho, porque eu tinha um contrato com a Estilo Jovem, que era uma loja de roupa. E aí eu pegava uma parte em dinheiro, outra parte em roupa pro meu filho e pra minha mãe. Comecei a trazer coisas pra minha mãe. Olha! Aí, de JuVT, aí comecei a fazer parcerias, que aí parcerias é mais uma permuta, tipo, tatuagens, que eu amo o trabalho de BDC, que é o meu tatuador, que eu não sei se vocês já perceberam que eu amo tatuagem. E aí a pessoa que começou aí, meu irmão, olha, JuVT, tu consegue uma tatuagem pra mim, vice? Chip! Oi? Curte também tatuagem. Aí um dia desse ele ligou, brabo comigo. Olha, Juliette, eu quero de aniversário uma tatuagem. Eu digo, oxente, não é barato não, tatuagem é cara. Ele, oxente, JuVT. Aí eu digo, e agora JuVT é bacana, JuVT é legal. Antes era Então, assim, meu irmão, ele praticou muito bom comigo. Hoje não. Hoje eu digo pra ele assim, que ele é um ótimo tio. Eu digo pra ele que ele é uma peste de irmão. Ele é um ótimo tio. Ele Eu acho Não. que ele tá compensando com o motivo. como irmão, como ele já me metralhou. Ele, até desde eu criança, viu? Ele faz isso comigo, meu irmão. Sério, meu irmão, uma peste, minha. Vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo, não. Mas como tio, é mais velho, mas como tio, ele é top. Às vezes eu digo, Jean, fica com os meninos, que eu sempre preciso estar pedindo alguém pra ficar com os meninos, ou buscar os meninos, ou pegar os meninos, ou levar pra ginástica. Minha filha faz ginástica, linda, minha filha, uma Eu vi princesa. até uma postagem que ela tá toda parecendo uma mola. Toda coisada assim. Minha Eu vi filha demais. eu acho que ela vai ser uma ginástica nata, Tem assim, jeito, né? tem jeito. Ela, inclusive, ela fazia balé, aí a professora de ginástica rítmica disse, não, o talento dela é pra ginástica. Ela já fez algumas apresentações, eu estou esperando, assim, as coisas começarem a melhorar, tanto financeiramente como tudo, pra eu começar a ir com ela pra outros lugares, porque minha filha ela é um talento. Porque o mundo meio que, durante a pandemia, tem uma... Parou, né? Parou o mundo. É um dos pontos também que a gente falar, Júlio, sobre essa questão. Porque a pandemia, ela veio meio que dar uma sacudida nessa geração. Né? Muitas pessoas perderam emprego. Outras pessoas começaram um empreendimento. Foi muito assim. Altos e baixos, né? E assim, como é que foi a vida da Juju nesse período de pandemia aí, que muita coisa fechou, não tinha meio que eventos, né? Porque assim, você é uma Isso, pessoa, pronto. você é uma pessoa pública. Isso. Então, uma festa aqui, fazer um evento ali, cobrir uma coisa aqui, e de repente o mundo parou, né? Os eventos foram meio que obrigados a não ter esses eventos. E como é que Juju teve que se rebolar mais uma vez Não. para estar ali? Vou falar pra vocês. Primeiramente, a escola parou. A escola do meu filho parou. Ou seja, imagina um autista dentro de casa o dia inteiro. Minha filha, a escola dela parou. Então, mesmo ela sendo uma criança, porque minha filha, minha gente, às vezes o pessoal fala assim, te falar com uma diferente assim da tua filha. Não, é porque minha filha, um dia ela veja essa entrevista, quando ela tiver maior,
e ela saiba o quanto que minha filha, ela faz parte do meu processo evolutivo e de fortalecimento. E seu filho, sim, claro, até porque eu tenho que estar forte para cuidar dele, mas minha filha, ela faz o contrário, ela inverte o papel. Ela que me dá força. Ela te dá força, era isso que eu ia dizer. Minha filha, ela tem 7 anos. Hoje, graças a Deus, a avó dela, Dona Marta, muito obrigada. Aquele abraço. Aquele abraço, Dona Marta. Ela tem me ajudado esse ano. A gente decidiu que a minha avó dela, parte de pai, iria ficar mais tempo com ela. Eu matricularia ela na escola do lado da casa da avó. E aí a avó ia ficar alguns dias na semana levando, indo buscar, dormindo lá, fazendo tarefinha, lavando a fardinha, porque tudo é um processo, né, minha gente? Não é só levar o filho pra escola, pra isso tem que lavar a fato, tem que fazer a lancheira, tem que fazer a tarefa, tem que organizar, tem que botar, tem que fazer o penteado, amarrar o cabelo da menina, enfim, então tudo isso gera muito trabalho. E aí eu combinei com a avó da minha filha da gente dividir essa carga esse ano. Poxa, 7 anos já, eu sou praticamente sozinha, não por falta de vontade dela, porque ela sempre se ofereceu. Mas, enfim, foi acontecendo. Aí eu disse, não, esse ano eu vou colocar. Aí coloquei ela na escola lá da avó, e aí a avó divide muito comigo. Então hoje, dias com a avó, dias comigo. Eu pego ela no dia de ginástica, ela dorme comigo um dia, dorme com a avó no outro, com a outra avó no outro, entendeu? Se fica nessa. Então minha filha, ela aprendeu a ser muito forte comigo. Minha filha me viu deprimida em um momento da vida, e minha filha, ela foi a pessoa, era a minha maior psicóloga. Eu acho que Deus, ele realmente usa qualquer coisa para falar com você. Porque eu lembro de uma vez que eu tava chorando, e minha filha falou assim, mamãe, eu me lembro como hoje, minha gente. Eu tava chorando muito, a minha filha fez assim, e eu tava dormindo com os meus filhos. Assim, eu gosto muito de dormir com meus filhos, mas eu não mantenho esse costume, porque eu acho que cada um tem que dormir no seu espaçozinho. Mas nesse dia eu tava dormindo com meus filhos. Aí eu dormi na radinha com os dois, e aí eu comecei a chorar. Eu esperei eles dormirem e comecei a chorar. Aí minha filha se acordou com o meu choro, aí falou assim, mamãe, por que você tá chorando? Aí eu falei assim, não, filha, nada não se responsabilize por isso não, porque ela já é muito, ela já, muita coisa, assim, e ela se sente muito responsável por mim. Aí ela falou assim, mamãe, por que você tá chorando? Eu falei assim, não, filha, é besteira. Ela falou, quem é a coisa que você mais ama? Aí eu falei assim, claro que é você e seu irmão. Ela disse, então por que você tá chorando se a gente tá aqui do seu lado? Vamos fazer o seguinte, mamãe, vamos orar. Eu sempre ensinei ela a orar. E as avós também. Aí ela disse, vamos orar. Aí a gente se ajoelhou. Isso era uma madrugada, aproximadamente 2h10. Ela orou comigo e disse, mamãe. Aí eu disse, oi filha. Ela disse, se você sempre diz que eu e meu irmãozinho é o que você mais ama, então não tem pra que você chorar. E aí foi um tapa assim na minha cara, sabe? Porque eu disse, realmente, se Deus me deu aquilo que eu mais amo, com saúde, porque meu filho é deficiente, mas ele não é doente. Entendeu? Há uma diferença. Então, assim, se aconteceu tudo isso, ó, que Deus me deu, porque pra mim, minha gente, as bênçãos maiores que Deus me deu não é uma cara bacana, não é a fama, não é dinheiro, claro que é importante, mas não é isso. Pra mim, o que Deus lhe dá com prosperidade, as bênçãos pra mim são isso. São filhos, saúde na sua família. São os pais vivos, porque nada melhor que ter pai e mãe. Meus filhos com saúde, meus pais juntos, meus pais são casados. É o casamento mais lindo que eu já pude ver na minha vida. É uma referência de casamento que eu tenho, que eu acho que o problema é esse. Eu vejo que é tão perfeito que eu quero que seja perfeito os meus. Igual deles. 36 anos eles fazem esse ano, mas eles são eternos namorados. Parabéns, né? Parabéns. Não, meus pais, a galera que conhece, 37 anos. 36 anos de casados vão fazer agora em julho. Não, e eles falam assim, eles são apaixonados, eles andam de mão dadas, eles se beijam. É a moda antiga. Não, eles Eita, se beijam, massa. se beijam, ele manda flores pra ela manda flores pra ele. Ainda existe o clima de romance no ar. Eu até brinco com a minha mãe. Namorado. Minha mãe esses dias conversando, eu não vou pra tal lugar não, porque eu vou ficar com teu pai. Eu digo, como é, né? Pai, 35 anos que tu vive com esse velho do lado, grudado. Ela disse, não, mas é o nosso momento, assistindo filme. E eles dois lá grudados, assistindo filme na TV. Depois de 36 anos, eles ainda entendem que eles têm que ter o momento deles. Quando meus filhos estão muito lá, ela diz, olha, eu e teu pai precisamos namorar, vice. Vem buscar a eu digo, tô indo agora. Hashtag entender a dica. Ela disse, eu e teu pai, às vezes quando os meninos estão lá assim, né, o dia inteiro, ela disse, olha,
Eu e teu pai, a gente precisa namorar. Eu digo, mas você já tem. Pra tirar onda, né? Mas você tem 36 anos de namoro, de casamento. Já. Ela disse, o quê? Não faz graça, menina. Eu vou dar oportunidade pra outra. Minha concorrente tá aí, né? Então, assim, eu tenho uma referência de casamento muito boa, de família muito top. Apesar de eu ter uma vida, assim, de muita luta, eu não posso dizer pra vocês que isso não trouxe sofrimento. A luta, a responsabilidade, ela traz sofrimento. Mas eu nunca. O que é mais importante pra mim, eu sempre tive. Família unida, saudável e uma referência ótima. As pessoas têm muita inveja da relação que eu tenho com meus pais. Em relação, assim, à nossa família. Meu irmão é uma pestinha, mas a gente tá sempre junto. No pior, a gente tá junto, entendeu? Então, assim, as pessoas têm muito, assim, inveja, às vezes, da relação que eu tenho com meus pais. Meus pais têm, que são casados e são, enfim, são um casal muito lindo de se ver, são amigos, melhores amigos. Então, essa referência familiar é muito linda. É tanto que minha filha, ela adora estar na casa dos avós. E um dia eu perguntei pra ela, por que, filha? Filha, por que você gosta de estar na casa dos seus avós? Ela disse, mamãe, é porque minha filha, ela faz uma campanha o tempo todo na internet pra arrumar um namorado, sabe? Principalmente quando, Fala sério? principalmente quando eu termino um relacionamento. Que é? Ela sofre. Eu fico passada. Porque ela se apega também. Porque eu evito, por isso que eu não fico assim. Entendeu? Eu evito. Quando eu assumo realmente alguém, eu assumi um relacionamento, geralmente eu passo um tempo assim com a pessoa e tal. Porque eu sei que a minha filha pode sofrer, então para evitar o sofrimento dela, eu evito muitas situações na minha vida, sempre pensando na minha filha. E quando termina o relacionamento, ela começa a campanha, hashtag mamãe arruma um marido, mamãe arruma um marido. Um dia eu perguntei, minha filha, por que você quer tanto que eu arrumo um marido? Qual o seu problema? Porque eu não acho ruim tão ruim viver só, não. Quando eu termino o relacionamento. Talvez é porque assim, ela procura o paterno ali, né? Eu Muito acho- a mãe, mas a carência de ter o pai, entendeu? Ela vê muito Não, isso. e sabe o que ela disse? Eu acho que nem tanto isso. Pela a experiência, o pouco que a gente conheceu de Juju aqui, eu acho que ela quer que ela esteja também uma companhia. Eu ia uma falar isso companhia. agora. Você acertou. Porque eu perguntei pra ela. E se ela tivesse aqui, eu vou gravar umas histórias e vou marcar o podcast ela falando. Que ela falou assim. Eu falei, ô Esther, por que tu quer tanto? E inclusive minha mãe já perguntou pra ela, avó, por que tu quer tanto que tua mãe arruma um marido, hein? Que campanha é essa? Minha gente, isso não é campanha não, tá? Por favor. Tá Não... tudo bem, só- Olha, tá tudo certo aqui, tá? Só sou um príncipe no cavalo branco. Pra chegar aqui. Tá complicado. Até, enfim, aí minha filha perguntou assim, aí eu perguntei pra minha filha, ela respondeu exatamente o que você falou. Ela disse, olha, mamãe, é porque eu não quero ver tu sozinha. Eu falei, mas eu não tenho você e seu irmão. Ela disse, mas eu vou crescer, eu vou casar. Porque minha filha, ela tem 7 anos, mas é como se tivesse 17. Eu vou casar, né, mamãe? Eu não quero me deixar sozinha com o Davi. Então você precisa de alguém pra cuidar de você quando você estiver doente. Rapaz, Olha, Por isso que eu digo que minha filha é... Eu tenho duas coisas pra te falar referente à tua filha. Eu não lhe conheço muito bem. A gente só teve 2 papos. Esse papo e aquele primeiro lá. Mas eu lhe acompanho um pouquinho na sua rede social. Na sua rede social. E vejo a sua, como você falou, a sua filha, ela é diferente. É como ela se fosse uma, eu não digo nem tanto uma pessoa com 17, como você falou, no corpo de uma criança de 7 anos. Na outra, aquela situação que você falou aqui, que você estava acordando de manhã, eu creio que foi Deus, através de uma voz de um anjo, lhe fortalecendo com aquelas palavras que ela falou para você. Exatamente. Eu creio nisso. Foi quando você estava contando, eu estava só pegando a oportunidade, já que a gente entrou para falar nela, eu disse, não, esse é o momento da gente falar, entendeu? E juntando essa preocupação que ela tem com você, porque ninguém mais do que uma pessoa que esteja junto de você sabe o que você passou. Então você já vê a preocupação que ela tem de você para alguém estar cuidando de você quando ela não estiver próximo. E olha que eu vou falar uma coisa pra vocês. O máximo que eu posso resguardar os meus filhos de sofrimento, eu faço. Mas é claro que eu não sou a incrível Hulk, como eu falei. Então alguma coisa acaba que ela percebe. Porque ela é uma criança muito inteligente. Por mais que ela faça terapia, que minha filha faz terapia, parou por condição financeira, mas graças a Deus um amigo meu, conselheiro, conseguiu, porque viu que ela tinha essa necessidade. E aí ele conseguiu uma oportunidade dela recomeçar. Inclusive, eu quero agradecer a Cláudio, conselheiro tutelar. Ele é muito importante aqui para a cidade, para as crianças. Eu contei a história, toda a questão. Ele entendeu que ela precisava, que ela estava precisando de terapia.
E aí ela vai voltar pra terapia agora. Então, assim, o que eu posso resguardar minha filha? Ela tá na ginástica, vai começar a fazer inglês. Então, o que eu puder pra ela não receber essa carga, porque eu sei que a minha vida, como você falou, é muito forte. Eu blindo ela o tempo todo, mas ela é muito inteligente. Então, uma coisa e outra, ela acaba percebendo. E nessa percepção que ela tem, que eu acho que ela puxou a mamãe, ela quer me proteger. Aí eu digo que lá em casa é um triângulo, né? O triângulo existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu digo que lá em casa é um triângulo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esther me dá força, para eu dar força a Davi, e que Davi me dá força, e a gente fica nessa. Nós somos um triângulo. Aí eu digo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o que nos protege O tempo todo. o tempo todo. E minha filha, apesar de ter 7 anos, ela é a que me abastece, para eu poder abastecer Davi, dar conta da demanda dele, e Davi acaba me abastecendo também, a gente vai se abastecendo de força, de fortaleza. E ele é sua psicóloga, menina. Incrível, rapaz. Essa semana ela disse, mamãe, eu preciso voltar para terapia. Disse, tá certo. Eu vou providenciar isso agora. Talvez o sonho dela de ser psicóloga nasça na filha. Juju, já que a gente a gente vai abordar todos os pontos da vida de Juliette aqui hoje, para que os seguidores dela conheçam realmente, não só aquela coisa, a pessoa humana como ela é. Entendeu? Juliette, agora a gente vai entrar num tema que eu sei que você conversou agora há pouco. Não começou agora há pouco. Você já viveu com o seu filho. Agora você está partilhando para as demais, a sociedade, em especial aqui de Vitória, que é a situação de ser mãe terra, um grupo que você você formou, você está fortalecendo isso aí. Como é que está sendo essa experiência? Fala aqui para os seus seguidores, para os seguidores do podcast também. Eu acho que eu devo ser muito maluca, né? Porque você imagina o tanto de compromisso e responsabilidade que eu tenho e eu ainda sinto a necessidade de levantar uma bandeira que é totalmente esquecida na nossa sociedade global, eu não vou falar municipal, global, e eu ainda digo não, porque é o seguinte, quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, eu vou resumir. Quando eu descobri foi muito rápido, graças a Deus. Na verdade, o pai dele, ainda a gente vivíamos, nós éramos casados, que o pai dele tem um grauzinho de autismo. Né? Eu acredito que sim, porque eles dois nasceram no mesmo mês, têm o mesmo signo, são a cara um do outro. Até o sangue, que deveria ser o da mãe, que geralmente os filhos têm o sangue da mãe, meu filho tem o sangue dele. Por isso eu ficar 15 dias internado em observação para saber por que isso. Meu filho parece que é a reencarnação, para quem acredita, dele. Entendeu? E aí o pai, né, falava assim, ele fala assim, eita, aí vai lá, eita, esse menino tem alguma coisa diferente. Aí eu dizendo, será que tem? Enfim, eu comecei a observar, só que na hora que meu filho nasceu, que o médico colocou meu filho no meu colo, que meu filho foi de parto cesárea, quem fez o meu parto foi até o marido da minha prima, um médico maravilhoso, doutor João Batista, e aí ele fez meu parto, quando ele colocou meu galego no meu braço, eu disse à minha mãe, eu ainda estava sob anestesia, né? Mas eu disse à minha mãe, meu filho é diferente. Meu filho é diferente. Aí a mãezinha disse, menina, na hora, assim, você vê como o meu instinto maternal é aflorado. Aliás, eu acho que eu sou muito sensível a tudo, né? E a questão maternal é pior do que todas as outras questões. Se eu sou sensível a tudo, a questão maternal minha é muito forte. Pra vocês terem uma noção, minha mãe é minha testemunha que isso que eu tô falando é muito real. Eu disse, mãezinha, meu filho é diferente. Ela disse, sério não, menina? É porque ele é muito galego. E todo menino quando nasce fica estranho. Ele não tinha pestana, ele tão galego, ela não tinha sobrancelha, não tinha nada. O menino já é galego, recém-nascido. Ela disse, que meu filho era muito feio, meu filho era feio. Ai, mas que eu não digo isso comigo, mas ele era assim. Agora ele é lindo e maravilhoso, é um crush. Mas era na época. Aí eu disse, meu filho tem alguma coisa diferente. Mas ele disse, não tá, ficou por ali. E aí meu filho mamava, né? Pegou o peito e tal. Eu adorava amamentar. Pra mim era o melhor momento de ser mãe, é o momento da amamentação. Mamães, amamentem. Que é muito gostoso. Eu sei que tem mãe que sofre. Eu não tô romantizando, não. A amamentação ela pode sim ser dolorosa. Mas em alguns casos ela é muito boa. No meu caso ela foi muito boa, então eu tenho que contar que foi bom. Então as mães que forem bom, amamentem, até onde puderem. E aí eu amamentava meu filho, eu olhava pra meu filho, ele olhava pra mim, não tem esse negócio de não olhar, não, porque não, meu filho olhava assim pra mim, mas eu dizia, meu Deus, parece que ele fala com olhar, mamãe, você é diferente. Eu senti uma sensação diferente de quando minha filha Esther nasceu. Eu não sei explicar, porque eu acho que é uma coisa muito ligada a Deus, a conexão espiritual, porque, enfim.
E aí eu disse que ele era diferente e tal. Passaram-se os anos, foi quando o pai dele disse, eita, esse menino é diferente. Aí eu disse, meu Deus, será? O menino não fala? A criança não fala, tem problema na linguagem. Aí eu percebi que eu chamava o nome dele e já não olhava tanto, porque isso que eu tô falando, muita gente já tá pegando, meu Deus, meu filho não faz isso. Calma. Todos os autistas, não são todos os autistas que têm características iguais. Algumas características são muito comuns entre eles, que é essa mesmo de não falar, são esses comandos. Mas não é todo que é, entendeu? Não é unânime, não. Todo autista tem tal característica. Não, alguns mudam, então não fiquem aí confusas, que rola muito esse medo. E aí meu filho não falava, não correspondia. Não interagia muito, né? Não interagia muito, mas assim, também nunca teve problema com som. Aí isso me confundia, porque eu achava que autista. Não, todo ele tem problema com som. E ele gosta de som, ele gosta. Meu filho é um dançarino, ele adora dançar. Você pega ele aqui, ele adora. Vai embora, né? Vai-se embora. Ele não sabe dançar assim sozinho, mas quando você agarra ele, você dança sem ser música com ele. Ele assim, arrochadinho com você. Somente o brega. Eita, bregueiro. É. Aí eu, na época, eu levei. A minha mãe ficou, mãezinha. Leva esse menino pro fonoaudiólogo. Meu pai disse. Meu pai é meio cético, né? Meu pai disse, não, esse menino tem nada não, cada um fala no seu tempo. Tá certo. E aí, eu trabalhava já na prefeitura. E tava já nessa época de montar minha primeira loja. E aí minha mãe disse, leva esse menino na fono, leva esse menino na fono. Leva esse menino na fono. Eu levei o menino na fono. Quando chegou na fono, ela olhou pra ele e por conhecer Deus, como eu digo sempre, que eu vejo a mão de Deus em todo o processo da minha vida, Deus mandou uma fono, porque poderia ser qualquer fono. Eu levei ele pra fono, especializada em autismo. Então ela tava tinindo, ela tava fresquinha. Ela tava fresquinha nas informações sobre o autismo. E aí o que aconteceu? Ela viu meu filho, teve o primeiro contato, e eu já fiquei, eu tensa. O que é que vai acontecer? Mas meu coração dizia. Ele é diferente. E minha mãe já tinha marcado essa fono umas 3 vezes e eu não tinha ido. Vocês sabem que a gente auto se sabota inconscientemente? Porque isso não era um sabote meu consciente. Eu queria levar, mas eu sempre esqueci. E eu sou uma mãe muito ligada a essas coisas. Então eu não esqueceria. Depois a psicóloga, minha terapeuta, me falou que esse sabote, era eu que fazia inconscientemente, porque eu sabia que meu filho era especial, eu sabia que aquilo ali seria decisivo levar para fono. Então, inconscientemente, minha consciência fazia eu esquecer. Eu não levava ele para fono. Mas teve nesse dia, minha mãe disse, marquei a fono, estou indo levar agora. Vamos? Minha mãe. Decidida. Agora. Aí saí e fui levar meu filho. Aí quando chegou lá, a fono não falou nada. Não, já que a gente não pode falar nada, não sei o quê. Mas eu já senti ela diferente. Quando foi na segunda vez, meu filho foi. Eu disse, na terceira vez, eu disse, doutora, pelo amor de Deus, diga logo, meu filho é autista. Desembucha aí. Ela disse, olha, eu sou fono, eu não posso diagnosticar. Mas ele tem fortes sinais do que é o autismo. Inclusive, eu estou pedindo hoje um encaminhamento dele para o neuro e já vou mandar um relatório. E preparou esse relatório. Quando eu peguei esse relatório, para mim, o primeiro dia da descoberta. Quando eu li o relatório, criança que tal, não sei o que, tarará, não responde comando, anda de ponta de pé, meu filho anda de ponta de pé, minha bailarina, meu bailarino. Aí ele não anda de ponta de pé, não responde comando, tem problema, todas aquelas coisas técnicas, eu caí no choro assim. Mas foi um choro, minha gente, um choro de meu Deus, é verdade. Aí eu me arrepio até de falar, porque essa parte é uma parte também importante da minha vida. Aí eu disse, meu Deus, e no outro dia já era o neuro. E aí seria o diagnóstico fechado, né? Era uma lapada por cima da outra. Da outra. Aí eu não consegui dormir nessa noite, aí levei ele pro neuro. Quando cheguei lá, Dr. Lísios, é um neuro maravilhoso. Inclusive ele fazia parte daqui do nosso município. Era um neuropediatra maravilhoso, não tá mais. Ele atendia lá na UPA, se não estou enganado. Era. Ele atendia na UPA, ele atendia na Clínica Vitória e na Clínica da Criança. O meu filho era tratado na Clínica da Criança com ele. Hoje em dia. Pra ele já não consulta. Pronto, ele é incrível. É bom. Tu é uma criancinha, é? Não é sério. Deixa eu concluir aí. Ele atendia aqui, mas aí ele tá em outro lugar. E pra mim até é difícil, porque eu preciso ir pra outro lugar, levar meu filho pra Dr. Liz. Ele tá lá em Jaboatão, pra poder levar meu filho. Aí, não, por que você não continuou com a neuro daqui? Porque quando você inicia um tratamento neurológico com uma criança, é importante que ele fique com aquele mesmo médico, porque acompanha. E a neuro daqui, assim, eu não tive nenhum contato com ela, mas, enfim, as pessoas dizem que ela é um pouquinho... Enfim, ela não é tão sensível como o Dr. Lísios. E aí eu preferi não continuar, prefiro me rasgar um pouquinho e a cada tá dois... Lá desde o início do processo. Do processo então, também. Pronto, é tanto que o psiquiatra, ele continua aqui com o Dr. Jonas.
O que eu prefiro que minha mãe diga, muda esse psiquiatra, é meio doido, eu digo, mas de perto ninguém é normal. Ser criada. Entendesse? Aí, mas eu gosto dele e eu continuo com ele lá na clínica da criança. Ele continua lá, ainda apesar dele atender 70 crianças num dia, mas ele é bom. Na clínica da criança tem esse problema. E aí o que acontece? Eu descobri, aí no outro dia era o meu, doutor Lísios. Graças a Deus, mais uma vez a mão de Deus. Foi doutor Lísios, não foi doutor Jonas. Doutor Jonas dizer que ele tá assim, tarará. E doutor Lísios não. Doutor Lísios chegou pra mim, mamães, e disse assim, você sabe que quando uma mãe vem a um neuro ou um psiquiatra com um filho, ela já tá dando metade do diagnóstico dele, né? Porque nenhum médico é melhor do que uma mãe. Ele disse exatamente assim. A gente só faz afirmar ou constatar o que a mãe já sabe. O que é que você suspeita do seu filho? Eu já estava morrendo de chorar. Disse, meu filho é autista. Ele fez, tá certo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e alguns testes com ele. Para ter a certeza. Porque desde a hora que ele chegou, eu já imagino que ele seja. Muitos anos, né? E o cara é muito top. E aí fez alguns testes e todos os testes foram só foi indicando. Mas como ele é um médico muito bom, pontual, ele disse, mesmo assim, eu com toda a minha experiência, porque o diagnóstico do autista é um diagnóstico clínico, não existem exames para autismo. Eles pedem exame de audição, essas coisas, só para ter a certeza, para poder ter a certeza, mas não é esses exames que vão diagnosticar os nossos filhos. O que vai diagnosticar é o olhar clínico. Mais ainda da mãe, que é perceptiva, do que mesmo do médico. O médico só faz assinar e laudar. Mas como ele mesmo disse, eu estou falando as próprias palavras do neuro. A bronca muitas vezes, Juju, é que a mãe não tem essa visão com seus próprios filhos e fica nessa situação. Ou não é, pra lá. E depois, quando chega no médico, muitas vezes não quer nem acreditar. Que ele, de fato, não aceitar. E não aceita. A não aceitação é o pior. Mas você foi diferente. Você já tem uma visão, né? Como você mesmo relatou, que lá no início, quando pegou ele, já estava, né? Já era Deus já avisando que você ia... Deus sempre, eu digo para vocês, eu falo isso do fundo do coração, é importante que vocês entendam isso. Deus, ele está em todos os meus processos, dos mais tristes aos mais felizes. Ele está em todos os processos da minha vida. Eu aprendi, quando eu li a Bíblia também, a não murmurar. Então, eu quase nunca murmuro, porque eu não posso dizer que não murmuro, porque eu estaria dizendo que sou perfeita, eu não sou perfeita, mas eu quase nunca murmuro. E quando a gente não murmura, quando a gente não se lamenta muito, a gente começa a ter uma conexão maior com Cristo. E quando a gente tem essa conexão maior com Cristo, a gente consegue ver as coisas através da visão espiritual. E quando a gente consegue ver as coisas através da visão espiritual, a gente peca menos, a gente acerta mais, a gente começa a ver tudo em Deus, a gente vê Deus em tudo. Então, todos os processos da minha vida, mesmo os tristes, do que eu estava lá morrendo de chorar, eu senti a presença de Deus grandemente do meu lado. Que poderia ser o inverso. Exatamente. No momento lá que estava muito difícil, Deus me abandonou, Deus não está me vendo, e blá, 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 blá. Como o próprio filho dele falou na cruz, em um momento ali, pai, porque me abandonaste, né? Que é natural, porque ele estava ali em carne também. Então não podia ser santo. E aí o que acontece? Aí o médico disse, olha, seu filho é autista. Eu vou passar só os exames de audição, de Ubera e tal, mas vá iniciando aí que seu filho é autista e vou passar para o meu amigo Jonas, que é o psiquiatra, para ele ter nós dois juntos termos o diagnóstico ser realmente exato, sabe? Para não restar dúvidas. Eu fui para Jonas disse, não, lógico que ele é autista, lógico que ele é autista. Posso tratar tal coisa, vou passar os tratamentos logo do menino, que o menino é autista. Para de enrolação, né? Aí fez os exames dele que poderiam dizer outro indicativo, deram que realmente estava tudo ok, ele ouvia bem, ele pensa bem, então era realmente o autismo ali, estava ali dentro do espectro. E aí eu descobri, aí foi um momento de luto, só que eu sou muito, como eu disse a vocês no começo da entrevista, eu sou muito dedicada a tudo que eu faço. Então quando eu me vi mãe de uma criança autista, eu disse, então eu tenho que agora ser uma mãe terra, eu tenho que me reinventar novamente. Minha vida eu me reinvento. Mais uma vez eu tenho que me reinventar. E agora eu vou me reinventar. Eu mergulhei, minha gente, no mundo do autismo. Que eu acho que às vezes eu dou palestras sobre autismo. Porque eu aprendi tanto. Eu faço parte de uns 40 grupos do Brasil de autistas. Então são experiências de todos os lugares do Brasil e do mundo até. Tem pessoas dos Estados Unidos com filho autista que fala comigo. Então a gente troca muita experiência. E o aprendizado maior no mundo autista não é só as questões técnicas, que é muito importante, eu não vou tirar o mérito dos médicos, dos pesquisadores, claro que não, eles são cruciais, mas é a experiência diária.
É o dia a dia que conta. É o dia a dia. É o dia a dia que é crucial. Eu entrei nesse mundo, minha gente. Eu até pensei que eu tava virando autista, que não existe. Ninguém vira autista, nasce. Tem até uma lei, só pra aqui ser agregador na entrevista, tem até uma lei que mudou agora que você precisava estar atualizando, né, os laudos. Só que para você atualizar o laudo é quando você, por exemplo, não, eu tô com um probleminha na perna, mas aí eu fiz um tratamento e fiquei boa. Aí eu preciso. Mas exatamente, mas o autismo, ele não tem cura. Hoje você tá doente, não doente, assim, você tá com esses problemas aí, e amanhã eu posso tomar um remédio e ficar bom. Mas o autismo não é uma doença. Aí é que eu digo, por isso que eu digo, não é uma doença, é uma deficiência. Então não tem cura. Então, graças a Deus, eu não lembro da lei, mas agora existe uma lei que não precisa mais de laudo atualizados. Até porque é um processo para conseguir um laudo. E como pra quê? Se seu filho vai morrer sendo autista? O que vai acontecer no máximo é ele evoluir. Em alguns casos ele conseguir levar uma vida normal. Entendeu? No caso do meu filho não, porque ele é nível 3. Mas ele faz todas as terapias, mas ele não fala, ele não comunica, não se comunica. Se ele sente uma dor, eu não sei onde é, eu tenho que dar um remédio que sirva para várias dores, porque eu não sei onde é. Entendeu? É bem complicado essa falta de comunicação. É muito complexo. Mas aí na época eu naveguei nesse mundo do autismo e aprendi muito. Mas eu aprendi muito. E eu comecei a olhar meu filho, minha filha começou a participar, como sempre, minha filha, protagonista de tudo. Ela começou a ver meu filho, assim, a estudar também, a defender. Outro dia no shopping, outra peripécia da minha filha, uma criança foi passar na frente do meu filho, porque a criança não entende o que é o autismo. Não adianta, não adianta eu forçar ou julgar uma outra criança por, às vezes, destratar o meu filho porque ele não tá falando, tal. O que eu posso fazer é pedir para que a mãe ensine o que é. Adulto, entendeu? Imagina uma criança, então eu não tenho problema nenhum. Mas minha filha é uma criança também, né? Aí ele tava no negocinho no shopping, porque eu tenho que sempre tirar um tempinho pro lazer deles. Isso. No meio da correria, eu tenho que tirar. Isso é importante. Eu tenho que, às vezes, chegar em casa de 11 horas da noite, meia-noite, acabar de brincar de rodopio com meu filho. Eu já dormi assim, ó, com a minha filha. Minha filha, mamãe, vamos assistir o filme? Eu digo, vamos. Dois palitinhos aqui. Eu tenho que dar atenção a meu filho e tenho que dar atenção à minha filha, porque eu não posso deixar ela crescer com a ideia de que ela tinha um irmão autista e a mãe tinha todas as demandas pro irmão. Não. Eu tiro tempo pra minha filha pra gente comer um açaí. Eu ligo pra ela quando ela tá na casa da avó dela. Eu digo, filha, amanhã vamos assistir um filme. Amanhã a gente vai fazer um programa diferente. Quando teu irmão dormir, vamos botar ele pra dormir cedo, porque quando ele dormir a gente assiste um filmezinho com uma pipoca, um brigadeiro. Então eu tenho que ser mãe da minha filha. Eu não posso esquecer que minha filha é minha filha, ela precisa de atenção como toda criança. Então ela é muito participativa. Nesse dia no shopping, ela com toda a consciência, toda a inteligência, toda a generosidade dela, o menino no shopping subiu assim, aí, esse menino não sai da minha frente e não responde nada. E meu filho, eu não tô nem entendendo. Eu adoro esse meu filho, porque ele não entende que não estão xingando ele, ele não tá nem entendendo. Tá tudo tranquilo, eu adoro isso. Deve não ser assim, né? Não tá xingando. Eu digo direto, às vezes a gente tem que ser autista, minha gente. Meu filho não tá se acabando. Mal educado. Meu filho, às vezes, ele tá com sono e dá risada. Eu digo, uma criança com sono, ela fica irritada. A gente fica irritado, poxa, meu filho dá risada. Eu digo, queria ser autista. Eu queria ser que nem meu filho, assim. Apesar de tantas dificuldades. Aí nesse dia, minha filha subindo, aí o menino disse, ela disse, ei, você sabia que meu irmão é uma criança autista? Aí o menino fez, e o que é autista? Ela disse, meu irmão é um anjo azul. Ele não sabe falar. Ele não tá falando porque ele quer, não, tá? Ele não tá falando porque ele não sabe, porque ele ainda tá aprendendo com a terapeuta, porque mamãe leva ele pra clínica. Ele é uma criança especial, então não pode fazer isso com crianças especiais. Aí a mãe do menino escutou, a mãe do menino ficou morta. Desculpa, eu disse, não, meu amor, não tem problema nenhum. A minha filha já palestrou ali por mim. Não precisa dizer mais nada, tá? Não precisa dizer mais nada. Então, assim, minha filha, ela sempre foi essa minha mão, assim, me andou muito com ele até hoje, vice. Eu moro numa casa com piscina, aí o pessoal fica com muito medo na internet. Cuidado desse menino. E eu tenho todo o cuidado do mundo, mas quem tem mais? A minha filha. Minha filha, quando ela não vê, Davi nas vistas dela, faz, cadê Davi? Eu digo, calma, o portão tá trancado, porque lá é portão e tem cada carro. E tem câmeras. Então, assim, lógico que a vida a gente tá sujeita a tudo, mas assim, o cuidado é muito grande. Eu cerquei de cuidar, entendeu? Um cuidado mais redobrado. Exatamente, com ele. Aí, porque ela nada tudo, tá? Ela nada tudo. Ela vai no mar, é um peixe. Porque ela fazia natação quando era mais nova. Eu coloquei ela pra fazer natação. Eu sempre coloco ela pra estar se movimentando. Porque ela já é muito cheia de responsabilidade. E aí, enfim, foi quando eu descobri, entrei nesse mundo do autismo. Hoje em dia, defendo a pergunta
para voltar à causa. E aí eu comecei a participar de vários grupos e eu percebia que todos os municípios, os lugares, as cidades, os países, faziam coisas pelas suas... As mães se juntavam e tal. Só que Vitória de Santo Antão nunca se tinha tido um encontro sequer de mãe. Na verdade, a gente não tem nenhum senso, minha gente, dentro da nossa cidade, da quantidade de crianças com autismo. Como é que vai se trabalhar? Como é que vai dar um pontapé em qualquer coisa que seja, se ninguém sabe nem o quantitativo? Como é que a secretaria vai contratar tantos profissionais se ela não sabe quanto tem de autistas, de deficientes? Então, fica difícil. Então, aí um vereador, graças a Deus, eu pedi para ele, conversei com ele, ele disse, não, Juliette, imediatamente eu conversei com ele, falei de toda a experiência, do quanto era doloroso, que a gente precisava fazer alguma coisa, porque eu me sentia covarde. Eu participava de vários grupos, de outros lugares, mas na minha cidade, na minha terra, onde eu nasci, fui criada, onde eu tenho um filho, crio ele aqui, vejo o sofrimento de outras mães que, por incrível que pareça, quando eu comecei a expor a deficiência do meu filho na internet, só de que me falaram, que me mandaram feedback, foram 56 mães que descobriram através da minha exposição do meu filho que o filho era autista. E hoje fazem tratamento. Então, pra mim, isso é uma vitória muito grande. Se eu tivesse uma só tivesse descoberto, pra mim já era uma vitória. Você não tem dinheiro no mundo que pague. 56 mães chegaram pra me agradecer. Tô falando das que não vieram me agradecer, ou das que descobriram, mas não me falaram, porque não aceitam ainda, estão nesse momento ainda. Tô falando de 56 que descobriram através de mim. Teve uma que me disse, Juliette, meu marido acabou de mandar um vídeo do teu filho. E eu vou levar meu filho amanhã pro neuro. Tu pode conversar comigo? Eu conversei com ela, uma semana depois ela me ligou, Juliette, meu filho é autista, e nós já iremos começar as terapias. Isso, só aqui em Vitória? Só aqui em Vitória. Caraca. Então assim, eu expus meu filho, expõe teu filho, exponho sim, eu não tenho vergonha da deficiência dele, é através da deficiência dele que outras mães vão entender o que é, assim como eu, a gente pode se juntar, porque a união faz a força, é o lema do nosso grupo, a união faz a força, e aí foi quando começou a nascer essa... de levantar, as pessoas me agradecendo muito, e através de mim, indo pro neuro, eu indicava fono, doutor Liz, coitado, sofreu tanto nessa época, porque foi muita gente indo pra lá e muitos eram. Quando a mãe começava a ver, um pai começava a mandar pra mãe, é porque ali, ó, já tem, eu sempre digo, eu uso a palavra de doutor Liz, 50% do diagnóstico já tá ali feito. Em resumo, eu levantei essa bandeira, criei um grupo, esse vereador que estendeu a mão pela causa, uma honra e glória do Senhor, eu tenho muita gratidão a ele. Fez um requerimento do censo, já mandou para a prefeitura, a casa lá dos vereadores já aceitou, já está na prefeitura. A secretária de saúde fez um encontro agora essa semana que eu participei. Disse que o encontro que foi idealizado por mim foi no domingo. Foi no domingo, eu estava acompanhando. Foi. E o que a prefeitura, após esse encontro, criou, idealizou, foi agora, acho que foi ontem, se eu não me engano. Foi agora há pouco mesmo, que eu estava acompanhando lá. Foi esses dias. O primeiro encontro dentro de Vitória de Santo Antão de mães e paeteias foi o que foi idealizado por mim, com o apoio do vereador Carlos Henrique e do seu irmão, Henrique Queiroz. Foram eles que apoiaram. Foram eles, e eu tenho que falar, porque foram eles que estenderam a mão. Seria injusto não falar. Exatamente. Se outras pessoas ignoraram, eu tenho que falar do quem fez. Então, foram eles dois, Carlos Henrique e Henrique Queiroz, que estenderam a mão para essa causa e idealizaram comigo e apoiaram e patrocinaram o evento. Foi simples, foi humilde, foi num lugar que talvez o encontro que a prefeitura fez, claro que eles têm muito mais verbas para fazer, foi muito maior, mas foi informativo, foi bacana, foi troca, entendeu? Então assim, e aí eu participei de outro evento agora, fui convidada pela prefeitura, e aí eles falaram que ia criar que iam começar a dar início a esse censo, e através desse censo, iriam contratar mais profissionais, e assim, eu tenho uma esperança, a gente vive de esperança, e eu tenho esperanças que essa minha luta junto com essa mãe, que a gente já tá com quase 100 mães no grupo, quase 100 mães, em menos de 15 dias, a gente tá com quase 100 mães, e eu tenho esperança, toda a esperança do mundo, que alguma coisa vai ser feita. É como disse um professor amigo meu. Talvez eu sinta, às vezes, uma vontade de desistir no processo, porque levantar a bandeira de uma causa esquecida é muito difícil, minha gente. Vocês falaram de muitas vezes das coisas difíceis da minha vida, e eu vou falar para vocês que uma das coisas mais difíceis da minha vida está sendo isso. É insistir nessa bandeira. Porque o pessoal não sabe o que é. O pessoal discrimina o que é. E é tudo muito novo. Aí se torna mais difícil porque você não conhece. E as mães, elas também, às vezes, elas não sabem. Então, às vezes eu sinto como se eu estivesse lutando sozinha. Mas aí foi o que um professor
disse: não pense no fim do processo. Pense no processo. Pense que lá no fim do processo você vai adquirir os frutos. Então, foque neste processo, sabendo que lá no fim vai ter os frutos. Talvez a minha luta aqui nesse município não tenha grandes resultados agora, de imediato. Porque eu disse, primeiro tem que ter um senso, Tudo novo, tudo né? muito novo e tal. E assim, eu sinto que há um descaso eu só não acho que quase toda a comunidade autista aqui em Vitória sente que não, eles não têm muito essa necessidade de porque não é uma apoio, galerona. né? Pronto, a gente não é uma galerona de, por exemplo, a categoria LGBTQIA+, quando elas se reúnem, dá 1 milhão de pessoas. Isso. Aí elas chamam a atenção, claro, reivindicando os direitos que são justos. Eu concordo, inclusive vou para esses protestos. Mas a gente que é mãe teia, veja que complicação é. Entenda e peguem a visão. A gente vive geralmente sob remédios. Que para cuidar de uma Só criança medicamento. teia, a gente tem que ser cuidada. Porque a demanda é difícil, o dia a dia é difícil. Então, o que acontece? A gente adquire uma ansiedade, quem não tem, começa a adquirir ansiedade, depressão, tarará. Então, e para sair com os nossos filhos, até para protestar, para ir para um encontro desse, a gente precisa de um... Minha gente, a gente precisa de um... É um protocolo tão grande para sair de casa, que às vezes a mãe dele não vou, não. Desisto. Desisto, pô. Porque eu vou levar meu filho, chega lá, o menino vai brincar, vai fazer o que é típico de autista, vai gritar, vai fazer estereotipias. Outras pessoas vão ficar olhando, porque é tudo muito novo. Vai chamar a atenção. Vai e chamar a galera atenção, vai então eu vou ficar por ignorar. aqui mesmo, também hoje estou meio mal, hoje a medicação não fez. Então, assim, para reunir muitas mães autistas é difícil. E só chama atenção quando o grito é grande. Você consegue entender as dificuldades que eu encontro desde o começo? Só uma voz ali gritando o tempo todo. Entender? Ou 10, 15, 20 é pouco, não vai chamar a atenção muito da sociedade. Então, os poderes públicos não vão se disponibilizar, porque assim, nossa, é uma grande minoria. O grupo reduzido, né? Que não é gigante, é milhões. Porém, que tem toda essa sobrecarga, não consegue ter força. Por isso que eu digo, minha gente, a gente junta, a gente é forte, sozinha não. Mas a gente junta é forte. Nosso lema no grupo é esse. A gente tem que estar junta, porque a gente junta, a gente consegue fazer pelo menos um oitinho, nem que seja pequenininho ali, dar um grito de socorro para a sociedade. Mas existe esse descaso na bandeira. Então eu encontro dificuldades desde a hora de juntar as mães. Entendeu? Então é muito difícil. Esse está sendo o momento mais difícil da minha vida. É de levantar essa bandeira, é de chamar a atenção dessa bandeira. Essa causa nobre, essa causa rica, essa causa que não é ouvida. Minha gente, vocês não têm noção, vocês são pais autistas? Não. Vocês não têm noção do que é você gritar, falar e a pessoa não entender, não. E não ouvir. E a gente só pode recorrer aos poderes públicos. E eu digo isso, eu vou repetir em todo lugar que evento que eu posso participar, eu falo, é o seguinte. Meu filho estuda na escola particular, onde com muita dificuldade e trabalho árduo, eu pago. Meu filho faz terapias particulares em clínicas de ponta, porque o plano de saúde do pai cobre. Então, eu precisaria estar lutando tanto. A medicação que meu filho precisa, o município fornece através de muitos stories de eu ter feito no começo dessa gestão, estava em falta. Aí eu fui pra internet e falei que eles não podiam ficar sem remédios e sem fralda, e não sei o que, fizeram a maior cachorrada com a minha cara. Disseram, como é que pode ela estar reivindicando fralda, reivindicando remédio? Hoje em dia a maioria das pessoas que estão usando das fraldas e do remédio, porque entraram com a medida emergencial, porque eu fui pra internet, né? Era a minha voz. Eu tive que ir na época, gritei dizendo que não tinha fralda, que não tinha remédio, e entraram com a liminar emergencial. Na outra semana tinha fralda e remédio pra todo mundo. Todo mundo ficou bem. Mas aí, os remédios que meu filho precisa, eu tenho. A prefeitura fornece um quantitativo de fralda ainda muito pouco, mas me ajuda. Então, assim, eu não precisava estar gritando tanto não, minha gente. Lutando tanto não, se fosse olhar direitinho assim. Mas sabe por que eu faço? Porque não tem condição. Exatamente. É aquela velha história que eu falo do começo, que me gera muitas consequências. Porque esse é um desgaste que eu não precisava ter. E eu faço. Eu faço pela mãe que me liga, me diz, Juliette, como é que eu faço para um cadastro? Eu não sabia que eu podia fralda, não. Meu filho estava usando um pano. Eu digo, tem sim, você tem um laudo, tem, vá lá, se cadastre, leve isso, leve aquilo. Juliette, as fraldas acabou, eu digo, vou ligar. Alô, fulano, a fralda acabou aí, vamos botar a fralda. Outra semana tem a fralda. É por mim? Não, graças a Deus, meu filho. Nesse momento, no meu guarda-roupa, tem a fraldinha dele lá, porque eu comprei. Porque ainda faltam 5 dias para eu receber da prefeitura, 4 agora. E aí, eu tive que comprar, né? Aí eu não vou deixar ele sem fralda. Mas aí eu tenho essa condição, mas quem não tem, poxa? Quem não tem é
É bronca, né? É o É se bronca. colocar no lugar do outro, né? Eu hoje tenho uma situação legal, posso manter tudo tranquilo. Mas o meu vizinho aqui não tem e passa pela mesma situação que eu. E eu vou te falar uma coisa, Vici. Independente. Eu lembro que no começo, quando eu fiz esse protesto aí, logo no começo, acho que no comecinho do ano passado, que eu falei sobre as fraldas, brincaram. Porque eu fazia publi, tinha uma vida estável e estava atrás de fralda de prefeitura. Eu podia ganhar R$ 1 milhão. A Constituição me dá o direito de ter essas fraldas. É obrigação. Entendeu? Fraldas, remédios, seja lá o que for. Então, o que o poder público tiver de obrigação de me dar, eu vou aceitar. Eu não sou o quê? Não, meu amigo, eu não tenho problema nenhum. Eu sou humilde, eu aceito. É direito seu. É a direito. Não, É porque constitucional. Você já teve gente dizer, Juliette, mas eu preciso sim. Claro que eu preciso. Se tá lá na Constituição que eu tenho um direito e eu posso ter, e eu pago, porque na verdade aquilo ali é imposto meu. Então, se eu posso ter, ali, né? claro que eu vou ter sim. E vou lutar por quem não tem condição de ter. Graças a Deus, hoje tem muitas mães que também recebem. Obrigada, Juliette, conseguiu fazer o cadastro. Tô pegando as minhas fraldas, não sei o quê. Aí ontem me ligaram falando que tava um quantitativo pequeno. Aí eu digo, não, mas é até 100, eu vou atrás do direito. Aí eu ligo pro advogado, o advogado manda pra mim eliminar. É uma confusão só. É uma luta grande. Caraca, rapaz. Eu vejo assim que Juliette ou Juju, ela tá sempre se reinventando, sempre procurando algo novo. E para você ver, pessoal, que Juliette é humana, né? Ela, como ela falou, ela saiu de si e procurou a necessidade do próximo, que algo de experiência que ela passou, que ela sentiu, que ela viu a necessidade e a preocupação que ela teve no próximo. Ó, existem mães que passaram por isso, vão precisar disso, dessa informação, disso. Então, ela trouxe as informações para as pessoas. Aquela mãe que estava lá guardadinha, lá, não, vou ficar aqui. Não, ela expôs que há necessidade e agora elas estão com uma visão, uma força maior. Pequena, mas ainda mais, como eu posso dizer, grande. Porque a tendência é, através do seu ponto de vista, através da situação, crescer e você passar a sua experiência para aquelas mães que estão ainda conhecendo a situação, esse mundo. De antemão, eu já quero deixar aqui, Juliette, para você vir, para a gente abordar mais esse assunto, porque é um assunto que enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, a cabeça estava funcionando, e eu acho que é um assunto que a gente deve também abordar para que o quê? Como ela falou, a gente está aqui, quando a gente fala de empreendedorismo é você falar, cuidar das pessoas. Você que está trabalhando que não tem mais, através do que você tem, você, com o testemunho de alguém, você passar a ser o seu próprio patrão. Claro, e isso é um assunto que interliga o outro, porque veja, as mães autistas, as mães TEAs, elas não têm condição de trabalhar fora. Fato, porque ela tem que a demanda da criança, adolescente, seja lá o que for, do filho TEA, é muito grande. Então, normalmente, elas são pequenas empreendedoras. Isso. A maioria do meu grupo é assim. São aquelas que fazem laços, são aquelas que confeccionam em casa. Eu conheço um pai que deixou de viajar como caminhando para ficar dentro de casa tomando junto com a mãe, porque é muito importante quando o casal toma do filho, sabe? Né? E aí eles deixam, aí começa a fazer alguma coisa dentro de casa, porque eles não podem ficar sem dinheiro. E ninguém vai viver com um salário mínimo, mísero que o brasileiro recebe. Porque o LOAS é um salário mínimo, tá, minha gente? É um salário mínimo para remédio, fralda, tudo. Bem mínimo. Fora Bolsonaro. Ao salário. E assim, algo importante, gente, é o seguinte. Ela tá falando aqui, não é algo que ela presenciou na família dela, que alguém teve, não. Isso é da forma que ela tá sentindo na pele. Ela passa na pele essa luta toda aí. Então, assim. Eu precisava empreender. Por que eu precisava empreender? Além de toda essa influência de Felipe, meu ex-noivo, toda essa influência de que eu tinha talento, que eu tinha isso, mas eu precisava empreender. Porque são duas crianças. E assim, tudo é em dose dupla. Então, são duas escolas. É tudo mais caro em dose dupla. Ainda mais tendo uma criança autista. Então eu disse assim, então eu tenho que ter outra renda. Eu tenho que ter uma renda extra. Por mais que eu saiba que a loja, neste momento que estamos vivendo, não vai dar para
eu vou falar aqui, vou ficar rica. Não, essa não é a minha ideia. Mas eu sei que em algum momento ela vai me dar, ela vai um retorno. Ela vai ser, de repente, a loja que vai pagar a minha, sei lá, a gasolina do mês do meu filho de levar para a terapia, de buscar, porque como eu disse aqui no começo, eu levo para terapia, eu vou buscar, eu levo para a escola, eu vou buscar a outra menina, a minha menina, vou levar, aí é dia de ginástica, é dia de inglês, é dia do psicólogo, aí é dia da fono, é dia de reunião, é dia de anamnese. Ontem eu passei 2 horas conversando com a equipe multidisciplinar do meu filho, que é os terapeutas. Eu tinha que lembrar desde quando o menino estava na barriga. Aí tinha que lembrar tudo aquilo, enfim. Então, assim, é uma coisa muito, realmente é complexo, é difícil, é desgastante. E eu vi no empreendedorismo uma maneira de conseguir também. Tem uma renda ali, ó. Mais um, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o que o governo oferece é muito pouco. Então, eu disse, é muito pouco que o governo oferece. Na época da pandemia, eu fiquei sem fazer publicidade, então o que eu ganhava nos meus contratos acabaram. E aí? Como sobreviver? Como sobreviver? Então, a gente teve que, mais uma vez, eu tive que me reinventar. Como você falou no início da entrevista, a mulher de várias faces. Facetas. Bem... Começando pelas do dente do Dr. Romero Alencar. Rapaz, olha, que história. Não. Eu tenho muito a agradecer a tua vinda pra cá. Menino, eu tô assim, babando, porque que história, viu? Pra quem não conhecia a história de Juju, olha, tem que, pelo amor de Deus, se inscreve no canal aí, que vai estar lá disponível a entrevista completa aí. Eu não sei nem quanto tempo deu de entrevista, quando eu vou ter que já ir. Quase 2 horas. A gente tá ao vivo aqui no Instagram. Também que tá a audiência do Instagram aí. Aí, não perde não. Eu não? Está não, que 4 horas. Então, assim, eu tô... Poxa, só gratidão, porque assim, a tua história é incrível. É incrível mesmo. Você mostra que superação vive dentro de você o tempo todo aí. É incrível a história, porque é muita batalha. É uma luta em cima da outra, em cima da outra. E você buscando mais, né? Deus mora em mim. Então, mais uma vez, quem agradece aqui a oportunidade é eu, Juliette, eu, JuVT, que agradeço a vocês pela oportunidade e também parabenizá-los pela iniciativa. Eu sei que tudo no nosso município é difícil, eu sei que é tudo muito novo, mas eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque só de vocês darem a oportunidade de alguém vir aqui, contar uma parte da sua história, contar os seus desafios, seus medos, isso com certeza vocês também estão dando a oportunidade de outras mulheres entenderem que elas não estão sozinhas, que mesmo sozinhas elas conseguem se levantar, só basta ter uma força que é a de Deus. Tendo a de Deus, ela consegue ganhar o mundo, porque o mundo é pequeno para uma mulher quando ela tem Deus. Eita, fechou. Galera do Boiá, aproveita aí, se inscreve lá no nosso canal, segue no Instagram e... Juju, obrigado. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida aí, essa luta aí. Em breve, voltando pra cá pra gente falar. Eu já quero voltar, eu já tô com saudade. Específica aí nessa luta. Eu já quero deixar aqui um convite para você. Você vai voltar aqui. E a ideia que eu tenho aqui, a gente tem um projeto, vai lançar um projeto junto com você. Entendeu? Eu acho que você vai gostar. Você vai ser, como é que se diz, a pioneira. Talvez você esteja do lado de cá. E você está tendo do lado de lá. Porque a ideia é boa. Meu quem? É seu inverso. Você vai estar aqui e você vai ser a entrevistadora, né? E a pessoa vai ser entrevistada. Porque o que eu estou pensando, acho que você vai gostar, a gente tem a agradecer em nome da família Mega Virada Podcast. A gente pensava de início que tinha uma distância entre vocês e nós. Eu digo isso como eu já falei mais uma vez para você. Eu pensei que ia ser difícil entrar em contato com você e conseguir falar com você. Mas você é uma pessoa simples. Vocês viram na história dela que ela é normal. É uma hipermãe. Baita história. Obrigado. Nós vamos agradecer. E termino dizendo, volte novamente. Obrigada a vocês. Agradecer a vocês mais uma vez. Só ratificar aqui para vocês que vocês, como você falou, você viu uma barreira entre a gente. Mas o amor, ele cumpre barreiras. Obrigado. Pra mim, pra você, pra ela, Mega Virada Podcast.